Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mundo Apocalíptico. Capítulo 101, Rompendo a Base. A distância entre o local onde o grupo de Yuizong morava e a entrada da base não era longe. Yuizong assumiu a liderança usando a armadura de osso, avançando para a entrada da base. Quem é você? Parar. Caso contrário, abriremos fogo. Os 4 soldados que montavam guarda na entrada gritaram para Yuizong. Os soldados que montavam guarda fizeram com que os chineses produzissem metralhadoras tipo 89, calibre 12,7 mm, que podiam perfurar carros blindados. Yuizong acelerou pela estrada. Ao se aproximar dos soldados, sua velocidade, que era 4 vezes mais rápida que a de uma pessoa comum, disparou para frente como uma flecha movendo-se em zigue-zague. Os 4 soldados que guardavam a entrada imediatamente pegaram seus rifles automáticos tipo 03 e espalharam fogo contra Yuizong. Esses soldados não eram dignos desse nome, nunca tendo passado por um treinamento rigoroso. Embora Yuizong estivesse se movendo em alta velocidade, ainda havia várias balas atingindo seu corpo. Imediatamente as balas foram lançadas voando pela armadura óssea. As balas comuns não conseguiam perfurar a atual armadura dos ossos brancos, que só havia sido reforçada várias vezes. Apenas as balas de 12,7 mm poderiam perfurar a armadura óssea de Yuizong. Monstro! Os olhos do soldado brilharam de medo ao ver que as balas não tinham utilidade contra Yuizong. Facas e balas eram inferiores aos evoluídos. Esta foi a primeira vez que viram um. Nunca antes eles tinham visto um monstro que não pudesse ser detido por balas. Yuizong chegou diante dos 4 soldados no espaço de várias respirações. Ele usou a mão para cortar os 4 soldados, deixando-os inconscientes. Depois de cuidar dos 4 soldados, ele subiu correndo as escadas em direção ao topo das muralhas da cidade. Havia 2 metralhadoras pesadas tipo 89 de 12,7 mm fixadas nas paredes. Ambos poderiam ameaçar a vida de Yuizong. Em poucos momentos, Yuizong apareceu na muralha da cidade. Como uma flecha, ele apareceu ao lado dos 2 operadores de metralhadora pesada. Os 2 ficaram inconscientes com 2 golpes de mão. Depois que a entrada foi liberada, Liu Yan trouxe pessoas para proteger rapidamente a vizinhança. Ele pegou as 2 metralhadoras pesadas tipo 89 e as colocou em um grande caminhão. Ele também apreendeu um jipe armado próximo à entrada da base. Liu Yan apontou para os 6 soldados que ficaram inconscientes por Yuizong. Capitão Yui, o que você quer que façamos com essas pessoas? Yuizong olhou para os 6 soldados e disse em voz baixa, amarre-os com força e jogue-os no caminhão. Prepare-se para sair imediatamente. A base da cidade de Longhai era quase um posto militar. Seria muito difícil combinar estes adversários com características militares. Nem sequer mencione que a oposição recuperou uma base militar possuindo modernos armamentos leves e pesados. Sob as ordens de Yuizong, Liu Yan fez as pessoas reunirem rapidamente vários suprimentos e carregá-los no caminhão. Eles pegaram um caminhão Dongfeng, um jipe armado e 2 Humers, e fugiram loucamente para longe da entrada da base. Yuizong sentou-se no jipe armado e olhou para a sempre distante base de sobreviventes de Longhai City. Em sua mente ele pensou friamente, Associação do Rei Gelado. Vou lembrar disso. Parece que tudo testou minha habilidade. Este evento com a Associação Rei Gelado na cidade de Longhai e tudo o que ele viu na cidade de Longhai causou uma grande mudança no pensamento de Yuizong. Isso cortou seu último vestígio de confiança no governo. Não muito depois que o grupo de Yuizong deixou a cidade de Longhai, 2 veículos de combate de infantaria tipo 92, IFV, apareceram de repente na rodovia. Vendo os 2 IFVs tipo 92 aparecerem, os corações de todos ficaram gelados. Nos IFVs tipo 92 havia canhões redondos ZPT-90 de 25 mm que poderiam facilmente destruir a blindagem de seus veículos. Yuizong gritou para Wang Xuan, não entre em pânico. Eles não sabem necessariamente que estamos fugindo da base. Basta passar. O corpo de Wang Xuan estremeceu ligeiramente. Ele continuou dirigindo de acordo com o plano de Yuizong. Para o veículo. Enquanto 2 veículos passavam, uma voz foi transmitida de um IFV. Para o veículo. Yuizong disse a Wang Xuan. Wang Xuan soltou o acelerador e parou imediatamente o veículo. O jipe blindado parou e todos os veículos seguintes pararam atrás. Vestindo um conjunto completo de roupas militares, Yuizong e Wang Xuan saíram do veículo. Todos os outros saíram dos veículos um por um. Um jovem oficial saiu do IFV e passou para o lado do grupo de Yuizong. O jovem oficial olhou para Yuizong. Suas sobrancelhas franziram e ele perguntou. Eu sou o líder do pelotão da 3ª companhia, segundo pelotão, Shuzigan. A qual unidade você pertence? Os olhos de Yuizong brilharam com uma luz fria e ele iniciou o passo da sombra da habilidade. Seu nível de velocidade aumentou acentuadamente e ele avançou imediatamente, superando Shuzigan. Uma faca cortou Shuzigan no pescoço, fazendo-o cair inconsciente. Yuizong entrou a 10 metros de um IFV no momento em que Shuzigan estava desmaiando, e ele imediatamente iniciou a habilidade Arte do Medo em um piscar de olhos. Num instante, uma enorme aura sinistra e poder espiritual envolveu a área num raio de 10 metros. Os soldados do IFV não tiveram como resistir ao ataque furtivo de Yuizong. Do outro lado, White Bones, que estava disfarçado de pessoa, pegou seu machado. Movendo-se a uma velocidade 3 vezes maior que uma pessoa normal, ele correu loucamente
corrente em zigue-zague em direção ao segundo IFV. O segundo IFV parou. O poder de fogo leve e pesado derramou-se como uma torrente em direção ao White Bones. O fogo de artilharia e metralhadora formava uma tela de balas frenética que poderia facilmente destruir um veículo blindado leve. Embora White Bones tenha feito o possível para fugir, ainda foi atingido por alguns tiros de metralhadora. O tiro da metralhadora não teve efeito no corpo de White Bone, deixando apenas uma pequena impressão, mas os tiros de 25 mm poderiam abrir um buraco em seu corpo. No espaço de algumas respirações curtas, o peito e o braço direito de White Bone foram atingidos pelas balas pesadas. Ele rolou próximo ao acostamento da estrada. Isso não permitiu que fosse completamente destruído. Aproveitando o poder de fogo de White Bones, Yui Zong moveu-se em velocidade máxima como um demônio. Ele já chegou a 10 metros do segundo IFV depois de alguns saltos e iniciou a habilidade Arte do Medo. A aura sinistra da habilidade Arte do Medo invadiu o IFV em um momento. Isso deixou todos os soldados do IFV com tanto medo que desmaiaram. Capítulo 102. Veículo de combate de infantaria, IFV, HU. Vendo os dois IFVs cessarem fogo simultaneamente, Yui Zong relaxou a respiração. O canhão ZPT-90 de 25 mm era poderoso. A carreata de Yui Zong teria poucos sobreviventes se o IFV abrisse fogo totalmente. Yui Zong usou táticas de ataque furtivo. Usando sua força e itens de evoluído, bem como a habilidade Arte do Medo, ele foi capaz de capturar os dois IFVs sem disparar um tiro. Liu Yan aproveitou a oportunidade e trouxe homens para abrir os IFVs. Ele deteve todos os inconscientes. Havia 9 soldados em cada um dos IFVs, totalizando 18 homens. Os soldados foram detidos e apresentados a Yui Zong. O segundo tenente Xu Zigan viu todos os seus camaradas capturados depois que ele ficou consciente. Então olhou para Yui Zong e perguntou: "Quem é você?" Yui Zong olhou para ele e disse claramente: "Eu sou Yui Zong. Sou um sobrevivente que acabou de ser expulso da base da cidade de Longhai. Eu também sou um daqueles chamados evoluídos." Xu Zigan continuou perguntando: "Com que propósito você nos capturou?" Yui Zong olhou para Xu Zigan e disse em voz baixa: "Quero saber a distribuição das defesas da cidade de Longhai." Xu Zigan olhou para Yui Zong. Ele disse com ênfase: "Você não obterá nenhuma informação da minha boca. Não posso vender meus camaradas. Você deveria me matar." Yui Zong olhou para Xu Zigan. Seus olhos estavam escritos com vontade de morrer. Ele sorriu sem entusiasmo e disse: "Você tem uma espinha dorsal, mas nem todo mundo é igual a você. Traga-o." 2 membros da equipe de Yui Zong se aproximaram. Eles carregaram Xu Zigan embrulhado atrás do veículo, certificando-se de que ele estava bem amarrado. Depois que Xu Zigan foi levado embora, outro soldado foi levado diante de Yui Zong. Yui Zong olhou para o soldado. Ele tinha a cabeça raspada, pele escura e era extremamente jovem. Yui simplesmente disse: "Qual é o seu nome?" O jovem soldado hesitou e disse: "Eu sou o Iguan." Yui Zong disse friamente ao Iguan: "Quero saber a distribuição das tropas na cidade de Longhai. Se você me disser que pode viver, não fale e eu vou te matar violentamente. De qualquer forma, tenho 20 cativos, alguém deveria estar disposto a conversar." Assim como Yui Zong antecipou, o Iguan acenou com a cabeça. Ele contou com entusiasmo tudo o que sabia sobre as tropas na cidade de Longhai. "Sim, eu vou falar." Quando Lei Shen começou, ele tinha apenas 2 companhias, totalizando 200 soldados. Além disso, mais de 50 soldados que passaram por treinamento militar rigoroso morreram na batalha que tomou o condado de Qingyuan. Mas a base de sobreviventes tem gente demais. Lei Shen recrutou rapidamente mais de 500 pessoas que estão no auge de suas vidas para suas fileiras. Neste momento, ele tem cerca de 600 soldados. Mas embora a quantidade de tropas tenha aumentado muito, a força de combate de Lei Shen não aumentou muito. Ao atacar o condado de Qingyuan, uma grande quantidade de munições e cartuchos foi usada. No momento, o suprimento de munição de Lei Shen não é tanto quanto quando ele recapturou a base militar. Além disso, existem apenas 10 IFVs em toda a base de sobreviventes. Yui Zong já havia apreendido 2. Ele já havia apreendido 1/5 da força de seus veículos blindados. Yui Zong olhou para o Guan e falou lentamente: "Por que você está me contando todas essas informações com tanto entusiasmo?" O Zong não sabia se ria ou chorava. Lei Shen e seus homens reuniram todas as mulheres bonitas e se esconderam na cidade de Longhai, vivendo uma vida de devassidão. Resta-nos fazer todo o trabalho sujo. Meus irmãos já estão insatisfeitos em seus corações. Mas quem não sacrificaria suas vidas para ajudá-lo a conseguir comida? Além disso, Lei Shen não tem nenhuma habilidade. Se não fosse por seu velho, ele basicamente não poderia ter se tornado comandante de batalhão. Zhang Yishan, o líder do pelotão que capturou o condado de Qingyuan, é uma pessoa talentosa. Somente assim que capturou o condado de Qingyuan, Zhang Yishan morreu misteriosamente. Mas esse assunto deixou os corações de seu irmão meio frios. Terminado de falar, o Guan não chamava mais Lei Shen de comandante de batalhão, mas apenas o chamava pelo nome. O exército certamente não divulga esse tipo de coisa. Embora existam vários funcionários de alto escalão com habilidade, também há vários que usaram relacionamentos para ascender. Este é o padrão desde os tempos antigos até agora. Yui Zong olhou para o Guan e disse: "Bom, de agora em diante todos vocês são um de nós. Você começará como pessoal externo e progredirá. Li Yan, de agora em diante você é o líder do pelotão de veículos blindados. O Guan e seus homens formarão o primeiro esquadrão de veículos blindados. Você ensinará os homens de Liu Yan a dirigir e operar o IFV. O Guan, você foi nomeado vice-líder do primeiro esquadrão de veículos blindados e será um membro preliminar da equipe. O IFV tem um poder enorme, mas Yui Zong não tem soldados qualificados. Ele só poderia permitir que o Guan e esses homens complementassem suas fileiras e transmitissem habilidades de direção de IFV. Caso contrário, esses 2 veículos escapariam do alcance de Yui Zong, e ele não teria como colocar em jogo sua formidável capacidade de combate.
O rosto de Liu Yan mostrou uma surpresa agradável e ele gritou em resposta sim. A capacidade de combate do esquadrão de veículos blindados excedia em muito a de um soldado comum. Embora a unidade de veículos blindados tivesse apenas 2 IFVS, a capacidade de combate do pequeno esquadrão de veículos blindados também excedia em muitos outros esquadrões. Liu Yan estava naturalmente em êxtase por poder comandar esta unidade. Ao ouvir as palavras de Yu Zong, Wu Guan relaxou ligeiramente a respiração. Ele e seus camaradas não teriam que morrer assim. Várias pessoas começaram a se tornar implacáveis para poder viver e viver com uma vida melhor após o Zeage. Todos os dias, na base de sobreviventes da cidade de Longhai, era possível ver os cadáveres de vítimas de suicídio e de pessoas mortas por assassinos. Wu Guan hesitou por um momento e então perguntou a Yu Zong, Capitão Yui, o que você planeja fazer com o líder do pelotão Shu? Yu Zong ergueu uma sobrancelha e perguntou, o que você acha? Wu Guan cerrou os dentes. Ele ergueu a cabeça, olhou para Yu Zong e disse seriamente, gostaria que o Capitão Yui não pudesse matar o líder do pelotão. Embora seja um pouco pedante, ele é um soldado puro. Ele também é um camarada digno de nossa confiança. Yu Zong olhou cuidadosamente para Wu Guan. Renunciando à mão, ele disse, traga Shu Zigan. 2 membros da equipe trouxeram Shu Zigan do veículo. Yu Zong olhou para Shu Zigan e sorriu levemente. Ele apontou para Wu Guan e o apresentou novamente a Shu Zigan. Shu Zigan, deixe-me fazer uma apresentação. Este é o nosso vice-líder de veículos blindados, Shu Guan. O rosto de Shu Zigan ficou pálido de repente e ele interrogou Wu Guan. Pequeno Wu, o que é isso? Não me diga que para viver você está traindo o partido, traindo a nação? Você está se juntando descaradamente a esse bandido? Não me diga que você não sente vergonha diante de todos esses camaradas? Capítulo 103. Palavras sinceras de Wu Guan. Ouvindo o interrogatório de Shu Zigan, todos os outros soldados capturados por Yu Zong baixaram a cabeça de vergonha. O rosto de Wu Guan mudou, os olhos brilhando com uma luz vermelho-sangue. Ele ergueu a cabeça sem demonstrar a menor fraqueza e olhou para Shu Zigan, líder de pelotão Shu, respeito profundamente seu caráter e habilidade. Originalmente havia algumas coisas que eu não pensaria em dizer, mas já que você disse essas palavras, devo dizer o que tenho em mente. Você diz que eu traio o partido e a nação. Esse bastardo do Lei Shen representa o partido e a nação? Só porque ele é um comandante militar de nível superior, devemos vender nossas vidas para ele? Colocamos nossas vidas em risco quando lutamos contra zumbis, e onde está aquele bastardo? Ele está ocupado colocando as mãos em todas as mulheres bonitas, vivendo uma vida de devassidão e se escondendo na base. Foi o líder Zhang Yishan quem comandou as linhas de frente. Após a batalha, para onde foi Zhang Yishan? Depois de tomar o condado de Qinjiuan, recebemos todas as tarefas mais perigosas. Onde se encontra Lei Shen? Ele está na base brincando com mulheres. Seu filho chegou a capturar publicamente várias mulheres e levá-las para o quartel. Todo mundo sabe dessas coisas. Esse tipo de homem merece representar a nação? Onde você mora? Na região especial. Você pode brincar com as mulheres da região especial. E nós? Vivemos em um prédio pobre. Seus subordinados diretos comem e bebem o que querem. Só podemos comer pão de milho todos os dias. A única razão é porque não somos seus subordinados diretos. Para o país, lutarei contra nações estrangeiras se for necessário. Essa vida não significa nada. Mas vender minha vida por uma pessoa como Lei Shen, eu cuspo. Ele não merece. Wu Guan cerrou os punhos, o corpo tremendo de fúria. Ele ficou mais agitado quanto mais falava. Os soldados capturados que se juntaram a Yu Zong para salvar suas vidas levantaram a cabeça. As palavras de Wu Guan expressaram seus pensamentos íntimos. Eles não queriam vender suas vidas para uma pessoa como Lei Shen. Assim que Shu Zigan ouviu as palavras de Wu Guan, seu rosto ficou verde e branco. Tudo que Wu Guan disse era verdade. O trabalho de um soldado é obedecer aos comandos, e Shu Zigan é um soldado puro. Embora detestasse o caráter de Lei Shen, ele só conseguiu cumprir resolutamente os comandos de Lei Shen, porque Lei Shen é seu superior legal. Wu Guan fez uma saudação final a Shu Zigan. Ele disse sem qualquer dúvida, Shu Zigan, respeito seu caráter e habilidade. Volte sozinho hoje. Seguiremos Yu Zong a partir de hoje. Na próxima vez que nos encontrarmos no campo de batalha, não hesitarei em puxar o gatilho e derrubar você. Adeus. Shu Zigan olhou para a dúzia de soldados ao lado de Wu Guan. Ele retribuiu uma saudação a Wu Guan, pensando em ir embora. Adeus. Espere um momento. Líder de pelotão Shu, tenho algumas palavras que quero que você leve para a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Yu Zong chamou Shu Zigan. Shu Zigan virou a cabeça e olhou para Yu Zong. Yu Zong disse lentamente a Shu Zigan. Eu sou Yu Zong. A razão pela qual eu trouxe pessoas e fugi da base de sobreviventes da cidade de Longhai hoje é inteiramente porque a Associação Rei Gelado nos incriminou. Não temos nenhuma oposição à base de sobreviventes da cidade de Longhai. Desejo que tenhamos um diálogo e resolvamos esse problema. Embora Yu Zong tenha conseguido um armazém cheio de armas, a maioria dessas armas está desatualizada e a diferença entre o equipamento militar moderno é enorme. As forças armadas da cidade de Longhai ainda eram muito superiores às de Yu Zong. Quando se trata de lidar com pessoas com poder desigual, é melhor usar o diálogo para resolver problemas. Yu Zong não se opôs a abrir um diálogo com a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Shu Zigan assentiu indiferentemente e virou seu corpo deixando sozinho em direção à base de sobreviventes da cidade de Longhai. Entendido. Ao ver Shu Zigan partir, Yu Zong virou-se para Wu Guan e perguntou: que missão vocês estavam realizando? A cidade de Longhai enviou inesperadamente 2 IFVS para conduzir uma missão. Obviamente esta missão é extremamente importante. Wu Guan já decidiu ser leal a Yu Zong. Ele contou francamente a Yu Zong a missão que estava realizando. Perto ao norte do condado de Qinjiuan fica o condado de Shanglin. Nos arredores do condado de Shanglin há um grande celeiro. Desta vez a nossa missão foi explorar a situação específica da área.
área. Desta vez despachamos 13 IFVS. Se a missão não tivesse grandes obstáculos, então deveríamos capturar o celeiro. Se houvesse perigo, deveríamos sair e reportar a informação para a cidade de Long Hai. Então os superiores tomariam uma decisão. Encontramos uma enxurrada de ratos mutantes depois de chegar ao celeiro. Cada um desses ratos mutantes era do tamanho de um gato. Suas garras foram capazes de penetrar nos pontos fracos da armadura do IFV. Embora tenhamos feito o possível para resistir, tentando nos retirar, o IFV ainda estava preso no enxame de ratos. Todos os nossos camaradas dentro do IFV morreram em combate. A voz de Wu Guan caiu um pouco no final de seu discurso. Ele ainda não conseguia liberar seus sentimentos em relação aos seus camaradas caídos. Contra a celeiro. Ao ouvir essa palavra, os olhos de Yu Zong brilharam. Se conseguisse capturar um celeiro cheio de alimentos, a crise alimentar poderia ser temporariamente resolvida. Yu Zong continuou perguntando: quantos soldados estão perto de Lei Shen? E qual é a capacidade de combate deles? Wu Guan pensou por um momento. Os homens de confiança de Lei Shen totalizam 2 pelotões, aproximadamente 70 homens. Todos esses homens passaram por um treinamento militar rigoroso como nós. Além desses soldados, Lei Shen também recrutou mais de 500 sobreviventes para servirem como subordinados. Também é dito que ele usou mulheres bonitas para recrutar vários evoluídos. Eu só sei disso. Naquele momento, ossos brancos, atingido no peito e no ombro, saltaram da beira da rodovia. Seus ossos se mexeram e se estenderam. As peças atingidas pelo canhão de 25 mm foram restauradas à sua forma original. Yu Zong obteve a informação que queria. Ele ponderou por um momento, depois conduziu todos em direção ao Always Bright Village. Em uma vila na região especializada do condado de Qinjiuan, um gordo de meia-idade vestindo roupas militares estava repreendendo Xu Zigan. O quê? Um IFV foi engolido por ratos. Os outros 2 IFVS foram capturados por uma única pessoa? O que você comeu? Como você é tão incompetente? O gordinho de uniforme que repreende Xu Zigan não é outro senão o mais alto oficial militar do condado de Qinjiuan, Lei Shen. Lei Shen tem um temperamento irritável e é duro e impiedoso. Só por ser filho de um comandante de batalhão, ele conseguiu subir na hierarquia até essa posição. Por ele ser esse tipo de pessoa, Wu Guan e o resto facilmente se juntaram a Yu Zong. Havia um homem com cabelos penteados extremamente bem penteados. Ele usava roupas militares e parecia um militar refinado. Ele disse a Lei Shen, comandante do regimento Lei: acalme-se. O líder do pelotão Shu não disse que seu oponente era um evoluído? Os evoluídos possuem habilidades fantásticas de todos os tipos. Uma pessoa que consegue roubar 2 IFVS obviamente tem habilidades incríveis. Este militar de aparência extremamente refinada é um membro do grupo de reflexão de Lei Shen, Fang Wen. Ele também é um dos camaradas próximos de Lei Shen. Depois que Lei Shen alistou vários sobreviventes em suas fileiras, ele imediatamente se tornou comandante do regimento. Depois de formar o regimento, Fang Wen adaptou-se à fantasia de Lei Shen, chamando de comandante do regimento Lei. Capítulo 104. Transformação de Yu Zong. Fang olhou para Xu Zigan e perguntou: o que mais ele disse? Xu Zigan relatou imediatamente as palavras de Yu Zong a Fang Wen. Lei Shen ouviu as palavras de Yu Zong e suas sobrancelhas franziram. Yu Zong, quem é ele? Fang Wen analisou. Eu estimo que ele seja um novo sobrevivente da base. Ele teve um problema com a Associação Rei Gelado, e então a Associação Rei Gelado usou todos os seus métodos para forçá-lo a sair da base. Yu Zong não estava na cidade de Long Hai há muitos dias e sua reputação não era conhecida. Fang Wen não sabia muitas informações sobre Yu Zong. Ele só podia confiar em algumas pistas para especular. Lei Shen ordenou a Fang Wen: inspecione cuidadosamente seu histórico. Lei Shen não poderia resolver esse assunto facilmente sem conhecer claramente a força de seu oponente. Afinal, uma pessoa que consegue roubar 2 IFVS é assustadora. Agora, o condado de Qinjiuan tem apenas 7 IFVS restantes. Se Yu Zong continuasse a apreender os IFVS, eles perderiam seu maior poder de intimidação militar. Do outro lado, Yu Zong trouxe de volta os 2 IFVS para Always Bright Village. Assim que os IFVS entraram na aldeia, foram cercados pelos aldeões. Isso é um tanque? Um homem que nada sabia sobre os militares olhou para os 2 IFVS e perguntou: tolo, esses são IFVS. Outro sobrevivente que sabia dos militares zombou. Haha. O sobrevivente que ignorava os militares riu. Seus olhos se encheram de calor enquanto ele olhava para os 2 IFVS. O poder defensivo de Always Bright Village acaba de aumentar. Suas vidas ficaram ainda mais seguras. Depois que Yu Zong assumiu o poder, a vida dos sobreviventes tornou-se muito melhor do que quando Tiger estava no poder. No mínimo todos poderiam comer mingau todos os dias. Se trabalhassem duro, também poderiam pescar no riacho. Suas vidas foram extremamente satisfatórias em comparação com o passado. Quando a noite caiu, todos os membros de alto nível das aldeias Always Bright foram reunidos por Yu Zong na vila. Todos têm missões durante o dia, então só poderiam ser reunidos à noite. O que está acontecendo? Xi Yang olhou para Yu Zong e perguntou. Yu Zong deixou a vila de Always Bright por alguns dias e obviamente não ficou muito tempo. Naturalmente, algo inesperado aconteceu. Yu Zong não enfatizou a situação dizendo: a Associação Rei Gelado na cidade de Long Hai é obscura. Liderei todos para fora da base e convenientemente alcançamos 2 IFVS. Yu Zong disse em voz profunda: hoje reuni todos vocês para ouvir as opiniões de todos. Always Bright Village não é um local para residência de longa duração. No momento, nossa prioridade atual é encontrar um novo local para ligar para nossa base. Esse local deveria ser facilmente defensável e deveria
ter vários tipos de instalações e fábricas. Existem várias deficiências em Always Bright Village e faltam suprimentos. Não se comparava à base de sobreviventes da cidade de Longhai, no condado de Qingyuan. Basicamente não havia perspectiva se eles permanecessem em Always Bright Village. Estaria apenas esperando para morrer. Yui Zong sempre quis entregar Always Bright Village aos sobreviventes no passado, e ele não pensava muito sobre isso. Mas agora Yui Zong decidiu que não pode confiar em mais ninguém, apenas em si mesmo. Neste momento a prioridade urgente é migrar daqui e encontrar uma nova base. Dagouzi propôs com extrema energia. E quanto a Big Cliff Village? A população de Big Cliff Village não é grande e possui uma siderúrgica de pequena escala. Existem vários tipos de fábricas de aço e máquinas pesadas. Após reconquistar aquele local e retomar a produção, teremos uma grande quantidade de produtos siderúrgicos que poderemos utilizar. Dagouzi foi o maior apoiador de Yui Zong. Dagouzi era mais enérgico que o próprio Yui Zong. Ele queria usar Yui Zong para se exibir. Afinal, se ele não tivesse Yui Zong, o impotente Dagouzi não se tornaria nada. Se Yui Zong se tornasse mais poderoso, sua posição continuaria a subir. Como Yui Zong aprendeu o arsenal de armas, não seria problema lançar uma guerra em pequena escala. Não seria problema tomar a pequena cidade dos zumbis. Yui Zong considerou por um momento, depois recusou diretamente esta proposta. Não. Big Cliff Village fica muito perto da cidade de Leijian, e é difícil defender. A cidade de Leijian tem mais de 100 mil zumbis. Se um dia eles decidirem se mover e atacar naquela direção, não seremos capazes de detê-los. O Guan também propôs, e o condado de Shanglin. Esse lugar tem um grande celeiro. Se conseguirmos resolver o problema dos ratos mutantes lá, poderemos chegar ao celeiro. Não teríamos que nos preocupar com comida novamente. O Guan também se expressou energicamente para entrar no poderoso grupo de Yui Zong. Condado de Shanglin? Yui Zong segurou a cabeça com uma das mãos e bateu levemente na mesa com a outra. Balançando a cabeça, ele disse não. Se capturarmos o condado de Shanglin, a base da cidade de Longhai nos atacará. Para se alimentarem, poderíamos ser extintos. A base de sobreviventes da cidade de Longhai já havia se tornado uma ameaça na mente de Yui Zong. Ele não pôde tomar o condado de Shanglin devido à base de sobreviventes da cidade de Longhai. Ele foi incapaz de prever as ações da cidade de Longhai. Outras pessoas propuseram vários condados e aldeias, mas todos foram vetados por Yui Zong. E a Vila Cavalo de Pedra? Neste momento, Guogu Yu, que sempre se sentava ao lado de Yui Zong sem falar, falou de repente. Yui Zong ergueu uma sobrancelha e olhou para Guogu Yu. Todos na reunião olharam para Guogu Yu. O rosto jovem e terno de Guogu Yu não demonstrava nenhum traço de nervosismo ao ser olhado por tantas pessoas. Ela olhou para Yui Zong e explicou lentamente. Stone Horse Village fica contra Dragonflower Mountain. Também é cercada por 2 rios, uma defesa natural. Só precisamos defender um lado. Guogu Yu explicou metodicamente. Se os zumbis romperem nossas defesas, também podemos recuar e nos esconder na montanha da Flor do Dragão. Os 2 rios também terão muita comida, resolvendo o nosso problema de abastecimento alimentar. A única coisa com que se preocupar é que a montanha Flor do Dragão pode ter feras mutantes. Mas se resolvermos o problema da besta mutante, teremos um lugar seguro para morar. Além disso, Big Cliff Village fica à direita de Stone Horse Village. Se tivermos força no futuro, poderemos recapturar a vila de Big Cliff, obtendo seu maquinário pesado e aço. A vila de Stone Horse é a nossa melhor escolha do ponto de vista da segurança. Guogu Yu buscou continuamente informações sobre as aldeias próximas à cidade de Leijian e à cidade de Longhai depois que Yui Zong assumiu o controle de Always Bright Village, e ela selecionou um local suficiente para Yui Zong. Yui Zong perguntou a Shi Yang. Shi Yang, como é o terreno da Stone Horse Village? Shi Yang estava reunindo suprimentos e correndo por todos os lados nos últimos dias. Ele conhecia o terreno circundante. Capítulo 105. Explorando a Vila dos Cavalos de Pedra. Shi Yang olhou para Yui Zong. Balançando a cabeça, ele disse, só vi aquele lugar de longe. Shi Yang não tinha visto Stone Horse Village com seus próprios olhos e se recusou a falar casualmente sobre isso. Yui Zong olhou para Guogu Yu e disse em voz profunda, Guogu Yu, vai encontrar alguém que esteve em Stone Horse Village. Esta noite iremos ao Stone Horse Village para conferir. Se o terreno for como você diz, moveremos nossa base para lá. Você também será promovido a membro oficial. Sim. Capitão Yui. Guogu Yu deu a Yui Zong um lindo sorriso sem igual. Tornar-se membro oficial da equipe foi algo que ela conquistou usando sua própria força e recebendo o reconhecimento de Yui Zong. Ao se tornar membro oficial da equipe, ela finalmente sentiu como se tivesse entrado no círculo interno do poderoso grupo de Yui Zong. Yui Zong estava sentado no mer e Guogu Yu estava no banco do motorista concentrando-se em dirigir. Dirigir um veículo não é uma coisa difícil. Só estudar as leis de trânsito é um pouco problemático. Guogu Yu trabalha duro continuamente e nas horas vagas aprendeu a dirigir. É realmente fofo. Sentado na espingarda, Yui Zong olhou atentamente para Guogu Yu no banco do motorista. Guogu Yu tinha longos cabelos negros como uma cachoeira. Ela tinha pele macia e cremosa como leite de vaca, fazendo com que se sentisse como se uma leve pitada fizesse sair água. Seu rosto era esculpido em jade, seus traços delicados e incomparáveis carregavam um traço de uma aura jovem e terna. Acompanhando sua figura de fogo bem desenvolvida formava um encanto que poderia levar uma pessoa a cometer um crime. A direção de Guogu Yu adicionou 3 vezes mais pontos de charme. Embora Guogu Yu estivesse sempre ao lado de Yui Zong, Luin sempre olhava como um tigre observando sua presa. Portanto, Yui Zong nunca provou essa doce lolita. Ele apenas a segurou e a abraçou. Quanto a Yui Zong, só isso já era uma enorme alegria. Na verdade, antes do Zeage, Guogu Yu vivia a vida de uma princesa. Ela não apenas cresceu com um belo apelo sexual, mas seu pai também foi prefeito. Ela poderia ter tudo o que quisesse.
Se fosse antes do Zeage, uma pessoa comum como Yu Izong nem sequer seria colocada em seu olho. Se fosse um mundo diferente, Yu Izong e Guogu Yu seriam duas linhas paralelas que nunca se cruzaram. Quanto mais Yu Izong olhava para Guogu Yu, mais fofa ele pensava que ela era. Ele olhou cuidadosamente para Guogu Yu por um momento, depois se virou e olhou para fora. Se ele continuasse a olhar para ela, não seria capaz de evitar tirar vantagem. Ela era muito fofa. Na estrada tudo fica quieto e quieto na noite do Zeage. A habilidade de visão noturna Dark Knight de Yu Izong permite que ele veja longe. Guogu Yu parou o veículo em um cruzamento, virando a cabeça para Yu Izong e perguntou: Stone Horse Village fica a 2 quilômetros daqui. Você quer dirigir? Yu Izong olhou para o cruzamento pintado de preto e disse em voz profunda: para o veículo. O som dos veículos pode facilmente atrair zumbis e feras mutantes. Eles seriam facilmente atacados se continuassem dirigindo seus veículos para dentro da aldeia. Seria difícil para Yu Izong usar todo o seu poder dentro do veículo. Guogu Yu acenou com a cabeça e parou o veículo perto do cruzamento para Stone Horse Village. Yu Izong, Guogu Yu e Zanan, um sobrevivente refugiado de Stone Horse Village, saíram. Na escuridão da noite, uma figura negra saiu do mato em direção a Yu Izong como um raio. Os olhos de Yu Izong brilharam com uma luz fria. Usando sua imitação de espada Tang, ele dividiu a figura em duas metades, espalhando sangue por toda parte. Yu Izong deu uma olhada. Aquela figura extremamente rápida era um rato do tamanho de um gato. Naquele momento, uma figura negra extremamente rápida correu em direção ao rato mutante no chão. As sobrancelhas de Yu Izong franziram e ele chutou a figura negra. A imagem negra foi repelida vários passos com um chute. Yu Izong deu uma olhada. O dono daquela imagem negra tinha cabelo preto curto. Seu corpo era curto e pequeno, e seu rosto tinha feições exageradas, seus olhos brilhavam de ódio. Era uma criança segurando uma adaga. A criança levantou-se do chão e correu em direção a Yu Izong como um redemoinho segurando a adaga. Que velocidade rápida! Olhando para a velocidade da criança pequena, os olhos de Yu Izong brilharam de confusão. A velocidade da criança pequena era surpreendente. A velocidade da criança pode corresponder a um zumbi do tipo S1 de agilidade. A agilidade de Yu Izong passou por atualizações contínuas e já ultrapassou o S1. Olhando para a criança de cabelos escuros, o corpo de Yu Izong mudou ligeiramente, evitando o ataque da criança. Yu Izong agarrou a criança pelas costas. O enorme poder de evolução de Yu Izong borbulhou e pressionou a criança que era como um gato civil no chão. A criança de cabelos negros era constantemente pressionada no chão por Yu Izong. Ele impiedosamente esfaqueou a adaga na coxa de Yu Izong. Vendo a criança ser tão cruel, as sobrancelhas de Yu Izong franziram. Ele sentou-se na criança pequena e agarrou ambas as mãos da criança. Segurando-os, ele suprimiu completamente a criança de cabelos escuros. Guogu Yu pegou um pedaço de corda e amarrou a criança com muita força. A criança de cabelos escuros lutou pela vida, mas não disse uma única palavra. Yu Izong olhou para a criança cujos olhos estavam cheios de raiva. Suas sobrancelhas franziram. Mudo? Yu Izong olhou para longe e viu 8 pessoas correndo em sua direção como fogo. Vendo quão excepcional a criança era, o coração de Yu Izong começou a bater forte. Ele escondeu Guogu Yu e Zanan na vegetação densa ao lado. As 8 pessoas vieram do lado. Yu Izong olhou através das aberturas na vegetação rasteira. Ele viu que as 8 pessoas eram todos homens. Todos pareciam desnutridos e suas roupas estavam em farrapos. Mas todos os seus olhos continham uma luz misteriosa. Os olhos de um homem grande e desnutrido brilharam de loucura. Desta vez, vamos pegar vários alvos fáceis e fazer uma boa refeição. Um homem pequeno e frágil lambeu os lábios secos e rachados e disse: O que faremos se encontrarmos novamente aquela ovelhinha de cabelos escuros? Um homem de aparência implacável disse em voz profunda: Mate-o. Ele nos parou novamente desta vez. Vamos matá-lo juntos. Se ele não morrer, nós morreremos. Outro sobrevivente continuou obscenamente. Desta vez, se conseguirmos várias ovelhas, quero me divertir um pouco. A última ovelhinha que comemos, eu brinquei bastante com ela. Ouvi dizer que ela era uma estudante de arte com muita habilidade. Yu Izong estava escondido no mato. Ao ouvir as palavras absolutamente horríveis dos 8 homens, a mente de Yu Izong brilhou com pensamentos assassinos. Yu Izong viu vários tipos de crueldade depois do Zeage, mas comendo pessoas. Esse tipo de coisa excedia em muito seus resultados psicológicos. Capítulo 106. Animal doméstico. A criança de cabelos escuros sob o comando de Yu Izong lutou ao ouvir as palavras dos 8 sobreviventes loucos. Mas não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia se livrar de Yu Izong. Assim que ela ouviu as palavras malucas dos 8 homens, os olhos de Guogu Yu brilharam de medo e ela agarrou com força o braço de Yu Izong. Ela já conhecia a crueldade e a loucura nos corações dos homens depois do Zeage, especialmente desde que foi capturada em Always Bright Village. Mas comendo gente, esse tipo de loucura ultrapassava em muito seu limite psicológico. Guogu Yu nunca pensou que ela e Yu Izong encontrariam esse tipo de sobreviventes insanos, e seu coração começou a tremer de medo. Seguir. Yu Izong disse a Guogu Yu em voz baixa, depois de esperar até que os 8 sobreviventes insanos fossem embora. Yu Izong carregou a criança de cabelos escuros, restringindo-o completamente e disse: Acalme-se. Nós não somos seus parceiros. Ao ouvir as palavras de Yu Izong, a fúria nos olhos da criança diminuiu um pouco e ele não lutou mais. Bem aqui. O sobrevivente masculino apontou para uma pequena caverna na montanha e sorriu ferozmente. Ao ouvir passos, uma garotinha de 9 anos colocou a cabeça para fora da caverna e deu uma olhada. Seu rosto mudou de repente.
Como um pássaro assustado pelo simples som de um arco, ela recuou para dentro da caverna. Os olhos daqueles homens brilharam com uma cor de ferocidade ao ver a menina de 9 anos. Lambendo os lábios, um deles sorriu estranhamente. É uma menina. Desta vez podemos ter um pouco de prazer. Os 8 homens correram para a caverna da montanha. Eles agarraram a menina e 2 outros meninos e os trouxeram para fora. As 3 crianças estavam sentadas no chão, tremendo. Um dos olhos do sobrevivente masculino brilhou com uma luz enlouquecedora e disse: 3 ovelhinhas gordas. Há também uma garota. Desta vez podemos nos divertir um pouco. Yu Izong olhou calmamente para os 8 homens. A criança ao seu lado brilhou de pavor, pronta a qualquer momento para correr em direção às 3 crianças. Mas a criança não conseguiu ceder à pressão de Yu Izong. A criança de cabelos escuros olhou com os olhos cheios de raiva para Yu Izong. No entanto, Yu Izong não teve nenhum movimento. O sobrevivente, que tinha a estatura de um líder com um olhar implacável, disse com voz de comando: estamos indo embora. Haverá problema se a ovelha de cabelos escuros retornar. Os sobreviventes restantes assentiram. Eles detiveram as 3 crianças chorando e as levaram em direção à vila Stone Horse. Yu Izong se esgueirou silenciosamente atrás dos 8 sobreviventes, seguindo-os ao longo do caminho. Os 8 homens chegaram a uma tenda nos arredores de Stone Horse Village. Havia um grande pote colocado fora da tenda. Alguns ossos também foram descartados próximo à tenda. O que é absolutamente horrível é que entre esses ossos havia 3 crânios humanos. Um sobrevivente olhou para a garotinha e seus olhos brilharam com uma luz obscena. Ele tirou as calças na frente de todos. Porra, grande irmão, se apresse, deixe todos primeiro se divertirem um pouco. Bom, os olhos do principal sobrevivente implacável brilharam com lascívia. Sua mão se estendeu em direção à jovem para agarrá-la. Olhando para o feroz sobrevivente, os olhos da menina brilharam de pavor e desesperança, e ela lutou para recuar. O implacável sobrevivente sorriu assustadoramente. A luta da menina lhe deu ainda mais prazer. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro da menina. Assim que a mão do homem tocou o ombro da garota, um tiro soou. Uma bala passou facilmente pelo crânio daquele homem. O implacável líder imediatamente caiu impotente no chão. Tiro. Temos inimigos. Os 7 sobreviventes que sobraram imediatamente pareceram surpresos, um por um buscando cobertura. O rosto de Yu Izong ficou gelado. Ele saiu do mato com um rifle de assalto tipo 79 na mão e espalhou fogo contra os 7 sobreviventes loucos. Depois de esvaziar o pente, 3 dos homens ficaram cheios de buracos sangrentos. Os 4 sobreviventes restantes fugiram para a escuridão da noite. Uma luz fria brilhou nos olhos de Yu Izong. Ele trocou o pente e ordenou ao White Bones ao mesmo tempo: mate-os. Os sempre presentes ossos brancos dispararam como uma flecha, avançando em direção aos 4 homens restantes. Yu Izong ainda podia ver objetos a milhares de metros na escuridão da noite. Ele segurou a arma e deu passos largos, espalhando fogo. Outros 2 homens foram abatidos por tiros. White Bones disparou atrás dos poucos homens restantes a uma velocidade 3 vezes maior que uma pessoa normal. Cada passo reduziu enormemente a distância entre os dois. Depois de alguns passos, ele apareceu entre os sobreviventes. Agitando seu machado, ele trouxe um redemoinho que fez sua cabeça voar, respingando sangue por toda parte. O rosto do homem restante teve grandes mudanças ao ver o fim cruel de seus parceiros. Ele se odiava por não ser mais rápido. A imagem de White Bone brilhou. Correu atrás do homem em alguns passos. O machado balançou, fazendo voar a cabeça do último homem. Não me mate! Não me mate! Yu Izong olhou para os homens que foram atirados no chão. Alguns deles ainda não haviam morrido. Eles lutaram em direção a Yu Izong, implorando: morra! Os olhos de Yu Izong brilharam gelados enquanto ele caminhava diante dos sobreviventes restantes. Ele colocou uma bala na cabeça de cada um deles. Yu Izong estava extremamente carente de mão de obra, mas não precisava desses tipos de canalhas que já haviam perdido sua humanidade. Acabando com os homens perversos, Yu Izong foi até as 3 crianças pequenas. As 3 crianças olharam para Yu Izong e seus olhos revelaram um traço de medo. Eles não puderam deixar de se amontoar e recuar vários passos. Os sobreviventes que perderam a humanidade lançaram uma sombra psicológica sobre eles. Mesmo que Yu Izong os tenha salvado, eles ainda temiam Yu Izong. Olhando para as 3 crianças, as sobrancelhas de Yu Izong franziram. Ele pegou 3 pedaços de chocolate do bolso e jogou para eles. Yu simplesmente disse: coma. Eu não sou uma pessoa má. Coma e siga-me. Vendo os 3 pedaços de chocolate no chão, seus olhos lançaram uma luz. Eles rapidamente pegaram o chocolate, descascaram a embalagem e começaram a comer. A garotinha reuniu coragem. Segurando a metade restante do chocolate, ela foi até Yu Izong e perguntou: tio, você pode libertar Yao Yao? Yao Yao? Ela é uma menina? Yu Izong virou a cabeça e olhou para a criança de cabelo curto e escuro. Ele originalmente acreditava que esse monstrinho feroz era um menino. Ele nunca pensou que esse monstrinho feroz que tinha a velocidade de um S1 fosse uma menina. Capítulo 107. Macaco Mutante. Yao Yao olhou para Yu Izong, que estava olhando para ela, e ela olhou ferozmente para ele. Yu Izong sorriu levemente. Ele usou a Imitation Tang Sword e cortou as cordas que a prendiam, restaurando sua liberdade. Assim que ganhou a liberdade, Yao Yao imediatamente caminhou até Yu Izong sem medo e estendeu a mão. Usando a voz pura e doce de Lolita, ela disse a Yu Izong: devolva-me minha adaga. Yu Izong sorriu e jogou a adaga de volta para Yao Yao. Contanto que você concorde, a partir de hoje todos vocês são meu povo. Yao Yao pegou de volta a adaga. Enquanto brincava com a adaga, ela não pôde deixar de olhar para as 3 crianças com chocolate nas mãos. Embora
ela seja uma loba solitária, ela não pode deixar de se sentir atraída pela comida em seu estado de fome. É o instinto humano. Yao Yao não conseguiu esconder seu estado de Yuizong. Sorrindo, ele pegou outro pedaço de chocolate do bolso e deu para Yao Yao. Yao Yao pegou o chocolate de Yuizong e rasgou a embalagem, e ela deu pequenas mordidas nele. Yuizong viu Yao Yao terminar o chocolate e finalmente perguntou a ela: como sua velocidade é tão rápida? Você conseguiu um livro de habilidades? Yao Yao pensou por um momento. Olhando para Yuizong, ela estendeu uma mãozinha. Livro de habilidades? Eu não sei o que é isso. Comer. Certa vez, Yuizong tirou um biscoito comprimido de um saco e deu a Yao Yao. Ele continuou perguntando: então como sua velocidade é tão rápida? Antes do Zeage, sua velocidade não poderia ser tão rápida quanto é agora. Yao Yao pensou por um momento. Depois do Zeage, bebi um pouco de água vital. Depois de um dia e uma noite mudei assim. Yuizong olhou para Yao Yao e pensou calmamente. É porque ela se adaptou ao vírus e produziu naturalmente uma evolução? Nunca houve uma pessoa que sofreu mutação do sistema mundial de Deus e Diabo. Yuizong foi até o acampamento dos 8 homens e entrou na tenda. Ele imediatamente sentiu um cheiro que o fez querer vomitar. Ele resistiu ao impulso e olhou para dentro. Por todo o acampamento havia fumaça que fazia alguém vomitar e havia um cheiro de peixe. Yuizong apenas deu uma olhada e recuou. Ele vomitaria se ficasse ali mais um segundo. Yuizong imediatamente usou a chama do diabo e colocou fogo no acampamento. Todos os pecados foram queimados pelas chamas. Depois de incendiar o acampamento, Yuizong foi até Yao Yao e perguntou: você sabe qual é a situação dentro da Stone Horse Village? Yao Yao usou sua voz pura e doce de Lolita e disse sem qualquer hesitação: eu sei. Yuizong liderou os 4 filhos, Gogo e Yuizanan, continuando em direção à Stone Horse Village. Na escuridão da noite não se via a mão diante do rosto. Além da ousada Lolita Yao Yao, todos os outros seguiram de perto Yuizong. Sob a tela da escuridão, 2 gatos mutantes do tamanho de leões avançaram como uma descarga elétrica em direção ao grupo de Yuizong. Ossos Brancos agiu. Ele disparou para frente como uma flecha. Seu machado disparou como um trovão, cortando o corpo do gato mutante. Um corte horizontal cortou a fera mutante em 2 metades, espalhando sangue por toda parte. Yuizong usou sua Imitation Tang Sword e cortou casualmente. Carregando uma explosão de luz fria, ele cortou o gato no ar em 2 metades. Vendo os 2 gatos mutantes tão facilmente cortados em 2 por Yuizong, os olhos de Yao Yao brilharam com uma luz estranha. Ela finalmente percebeu agora que Yuizong ainda não tinha usado todo o seu poder durante a luta. Assim que os gatos mutantes morreram, um orbe de experiência afundou no corpo de Yuizong, e outro orbe de experiência invadiu o corpo de Whitebone. Eles largaram um livro de habilidades e 20 moedas vitais cada. Livro de habilidades de nível 2. Movimento em alta velocidade. Usar esta habilidade requer 5 resistências. Depois de usar a habilidade, receberá 15 agilidade por 30 segundos. Yuizong pegou o livro de habilidades e as moedas vitais e os colocou em sua mochila. Então ele usou a imitação de espada Tang para abrir seus crânios e procurar ao redor, mas não encontrou uma conta vermelho sangue como a que encontrou na cobra do rio mutante. Depois de se levantar, Yuizong continuou seu caminho. Usando o conhecimento do terreno de Zanan, Yuizong chegou a uma pequena colina que dava para Stone Horse Village. Assim como Gogo Yu descreveu, Stone Horse Village era cercada por 2 rios. Um lado ficava encostado na montanha e havia apenas um caminho de entrada e saída. Na verdade, era um lugar muito adequado para ser uma base. Além disso, em frente a Stone Horse Village ficava Big Cliff Village. Se eles pudessem capturar Stone Horse Village, eles poderiam usá-lo em um estágio para capturar Big Cliff Village. Big Cliff Village tinha uma siderúrgica e uma fábrica de produção de aço. Depois de capturar este local, eles poderiam obter vários tipos de produtos siderúrgicos. Eles poderiam até fazer armas frias. Vamos! Observando cuidadosamente o momento, Yuizong os conduziu de volta ao caminho de onde vieram. Depois de caminhar 50 metros, Yuizong de repente sentiu perigo. Ele parou. Ele apontou para Gogo Yu e ordenou a Whitebones: Whitebones, sua prioridade de combate é proteger esta mulher. O que Bones não era muito inteligente. Se ele dissesse para proteger Gogo Yu, Whitebones não saberia quem é. Gogo Yu ficou assustado e se aproximou um pouco mais de Yuizong. Assim que Yuizong deu o comando a Whitebones, ele imediatamente usou seu rifle de assalto tipo 79 e atirou loucamente em uma árvore. Depois de esvaziar o clipe, um macaco mutante de 1,5 metros de altura caiu da árvore. Estava cheio de buracos e 5 das balas haviam passado pela cabeça. Yuizong jogou o rifle de assalto tipo 79 no mato. Sua mão acenou e um novo rifle de assalto tipo 79 apareceu em sua mão. Ele ergueu a arma e disparou continuamente contra as árvores como um louco. Entre o fogo supressivo de Yuizong, uma figura negra saltou corajosamente da árvore e correu em direção ao grupo de Yuizong. Monstro de nível 17. Macaco mutante. Esses macacos têm um corpo ágil, garras afiadas e dentes afiados. A parte mais problemática é que eles são criaturas agrupadas. Yuizong poderia facilmente ver usando sua habilidade passiva visão noturna. Na escuridão da noite, havia mais de uma dúzia de criaturas mutantes saindo correndo. Ele esvaziou um pente e deixou cair outro macaco mutante. Essas feras mutantes imediatamente correram em direção a Yuizong. Yuizong lançou o passo da sombra em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos, ele cortou 3 vezes e 3 golpes de espada brilharam. 3 dos macacos mutantes foram cortados ao meio enquanto voavam pelo ar, espalhando sangue por toda parte. No momento em que Yuizong cortou os 3 macacos, os outros macacos já quebraram seu perímetro defensivo. Eles foram em direção aos 4 filhos, Zanan e Gogo Yu. Zanan viu o macaco mutante correndo em sua direção e seu rosto mudou. Sob o medo, ele se virou e correu.
Capítulo 108. Grupo de macacos abatedores. Dois macacos mutantes correram diante de Zanan com extrema rapidez. Eles usaram suas garras com força mutante para perfurar e rasgar facilmente seu corpo. Zanan se abriu em uma bagunça mutilada, sangue e intestinos fluíram de seu corpo. Zanan nem teve tempo de gritar antes que um macaco mutante pulasse em seus ombros e torcesse sua cabeça. Com um som de estalo, ele se transformou em um cadáver no chão. Do outro lado, 7 macacos mutantes corriam em direção a Gogo Will e Yao Yao. White Bones ficou diante de Gogo Will, brandindo seu grande machado como um redemoinho. Dois dos macacos que chegaram muito perto foram divididos em duas metades e seu sangue voou por toda parte. Dois macacos aproveitaram o alcance de ataque de White Bone e avançaram pelos flancos em direção a Gogo Will, estendendo suas garras em direção a seu pequeno rosto delicado. White Bones cortou com seu machado e dividiu a cabeça do macaco à direita em duas metades. Sangue vermelho e cérebros espalhados no chão. Gogo Will viu o macaco mutante à sua esquerda avançar. Seus olhos brilharam de medo e ela não pôde evitar recuar vários passos. Uma ponta afiada de osso saiu da cintura de White Bones quando viu que o macaco queria agarrar Gogo Will. Ele perfurou diretamente o macaco e continuou a se estender, empurrando para trás 4 metros. Os ossos brancos aproveitaram a oportunidade. Ele acenou com o machado novamente e partiu outro macaco em dois. Dos dois macacos restantes, um correu em direção a Yao Yao. A agilidade de Yao Yao foi extremamente alta. Sua imagem brilhou. Sua adaga e o macaco mutante ficaram emaranhados. Outro macaco extremamente cruel e feroz correu em direção às outras 3 crianças pequenas. Sua garra cortou a cabeça de um menino. Vendo aquela cena, os olhos de Yao Yao se encheram de raiva. Mas ela foi forçada a se envolver com outro macaco, por isso não pôde proteger seus amigos. Depois de matar o menino, a imagem do macaco mutante brilhou. Estendeu a mão para outra garotinha com o objetivo de cortar sua garganta. Quando o macaco estava prestes a cortar a garganta da menina, ouviu-se um tiro. O crânio do macaco mutante imediatamente explodiu. Não muito longe, Yu Zong estava usando sua imitação de espada Tang para atacar macacos mutantes enquanto prestava atenção aos arredores. Ele estava um passo atrasado quando percebeu o macaco mutante romper a linha defensiva de White Bone. No momento em que Yu Zong disparou um tiro, 2 macacos mutantes aproveitaram-se impiedosamente e arranharam o corpo de Yu Zong. As garras dos 2 macacos mutantes formaram apenas 2 longos arranhões brancos devido à proteção da armadura mutante da cobra do rio. Eles foram incapazes de penetrar na armadura de escamas da cobra do rio mutante. Mas assim o ataque dos 2 macacos ainda sacudiu o corpo de Yu Zong, causando uma dor sem fim. Yu Zong usou sua espada e cortou a cabeça de um macaco, e então usou o pé para chutar o outro macaco, jogando 7 metros para trás. Yu Zong não teve tempo de respirar fundo. Outros 4 macacos corriam em sua direção. A mente de Yu Zong estava firme. Ele se deslocou ligeiramente para o lado, evitando os ataques de 2 macacos mutantes. Usando uma espada, ele decapitou um macaco mutante e então usou seu Stinger para atirar nas cabeças de 2 macacos que estavam ao alcance da mão. Após o som de 2 tiros, os crânios dos 2 macacos explodiram. Ainda sem tempo para respirar, outros 4 macacos correram em direção a Yu Zong. Yu Zong se concentrou sem olhar para os lados. Ele só conseguia se concentrar na batalha atual. O espírito de White Yu Zong concentrou-se. Sua velocidade foi levada ao seu nível mais alto. Sua imagem brilhou como um fantasma entre os corvos dos macacos. Golpes de espada brilharam e parecia que um campo de flores de sangue começou a florescer. O corpo de cada macaco jorrou grandes quantidades de sangue. Do outro lado, White Bones estava abandonando seu machado e decapitando macacos. Seu corpo frequentemente disparava pontas afiadas de ossos que perfuravam os macacos. Era como um pedaço de recife protegendo firmemente Gogo Will. Qualquer macaco que ousasse aproximar-se do recife era decapitado. Yao Yao e as outras 2 crianças também se esconderam atrás de White Bones no primeiro momento que puderam, recebendo sua proteção. White Bone está guardado em todos os lugares na frente de Gogo Will, recebendo os ataques de vários macacos mutantes. Mas White Bones passou por vários estágios de fortalecimento de seu corpo, e seus ataques só conseguiram deixar vestígios de arranhões brancos. Eles foram completamente incapazes de quebrar seus ossos. O combate feroz continuou por 30 minutos completos. Yu Zong e White Bones mataram 23 macacos juntos. Havia cadáveres espalhados por toda a pequena floresta, causando um fedor extremo. Os 5 macacos restantes sentiram que não conseguiriam superar esses 2 inimigos e imediatamente deram meia volta e correram. Bestas mutantes e zumbis não são a mesma coisa. Eles são extremamente ferozes e violentos, e sua brutalidade excede em muitos animais comuns. Mas eles também têm inteligência. Quando encontram pessoas com quem não se comparam, produzem medo e optam por fugir. Se fosse um zumbi do tipo S1 ou L1, eles lutariam até a morte, recusando-se a fugir. Yu Zong viu os 5 macacos mutantes fugirem e relaxou um pouco. Se outra onda de macacos mutantes surgisse, ele só poderia carregar Gogo Will e fugir freneticamente. Parabéns, você subiu para 23. Você alcançou 2 pontos de estatísticas. Yu Zong matou 15 macacos sozinho. Ele finalmente subiu de nível para 23 com a grande quantidade de orbes de experiência. Assim que os 5 macacos voltaram para as árvores, uma enorme explosão atingiu a cabeça de um dos macacos. A força da explosão fez com que a cabeça do macaco voasse para fora do corpo. Os 4 macacos restantes ficaram assustados e fugiram em todas as direções. Uma folha flutuou da árvore e então uma enorme figura negra saltou. Cuidadoso, todos vocês fogem. Sua habilidade sentir perigo continuamente o lembrava do terror deste inimigo. A enorme figura negra diante de Yu Zong tinha mais de 2,2 metros de altura. Todo seu corpo estava coberto por pelos pretos como agulhas e seus olhos emitiam uma forte luz vermelha. As mãos do macaco negro tinham 20 centímetros de comprimento e garras semelhantes a espadas. Macaco feroz mutante de nível 33. Possui força sobre-humana monstruosa e habilidade de agilidade. Uma fera mutante com garras afiadas e ferozes.
Yuzong podia sentir a terrível intenção assassina e o poder incomparável fluindo do corpo da fera mutante enquanto ele olhava para ela. A fera mutante olhou friamente para o grupo de Yuzong, como se estivesse olhando para uma colônia de formigas. Yuzong olhou para o macaco feroz e mutante. Ele ergueu o Stinger e disparou 2 tiros. Enquanto Yuzong levantava o Stinger, a fera mutante chutou um pouco e moveu-se horizontalmente como um tiro de canhão. As 2 balas Stinger atingiram ferozmente a árvore atrás de seu corpo, explodindo-a. Capítulo 109. Macaco feroz mutante de matança explosiva. Era como se o macaco feroz e mutante explodisse quando se movia. Foi apenas um traço mais lento que o zumbi do tipo S2 de velocidade. Evitou o tiro de Yuzong e apareceu diante de Yuzong como o vento carregando um cheiro frio e penetrante de peixe. O macaco feroz arranhou impiedosamente, avançando em direção ao corpo de Yuzong. Yuzong levantou sua imitação de espada Tang para bloquear o caminho do punho do macaco feroz. Os olhos do macaco feroz brilharam em vermelho sangue. Seu punho não diminuiu a velocidade e o macaco contraiu os músculos, atacando a espada de Yuzong. A espada e o punho se chocaram. Yuzong sentiu um enorme poder que inundou sem fim a espada. A imitação de espada Tang em sua mão direita foi sacudida e lançada voando em direção a uma árvore distante pelo punho do macaco feroz. Tão extremo. No primeiro momento, Yuzong ativou a habilidade Shadow Step, e sua imagem recuou repentinamente. A mão direita entorpecida virou e outra imitação de espada Tang apareceu em sua mão. White Bones imediatamente viu a situação enquanto protegia Goguryeo e disparou 2 pontas ósseas extremamente afiadas em direção ao macaco feroz e mutante. O macaco feroz usou sua mão grande para agarrar uma ponta de osso disparada de White Bones. Então ele usou sua força para arremessar implacavelmente ossos brancos em uma grande árvore. A velocidade de Yuzong foi quase tão rápida quanto a do macaco feroz depois que ele iniciou a habilidade Shadow Step. Ele se aproveitou do macaco feroz que lidava com ossos brancos e disparou para frente como uma flecha. Uma espada seguida por um uivo frio cortou a cintura do macaco feroz. A afiada imitação da espada Tang, sob o poder excessivo do fortalecimento de Yuzong, abriu a carne do macaco feroz e mutante, rasgando uma ferida superficial. Depois que o macaco foi ferido, ficou ainda mais frenético. Todo o corpo flexionado sobre a ferida, travando inesperadamente a imitação Tang Sword de Yuzong no lugar. Então aproveitou a oportunidade e deu um soco em Yuzong. Verdadeiramente um monstro. Yuzong soltou a espada e retirou-se de repente. Ele usou a mão esquerda e apontou o Stinger para a fera mutante. Assim que Yuzong apontou o ferrão para o macaco feroz e mutante, a fera extremamente assassina sentiu uma sensação de intenso perigo chegando. Ele chutou e se moveu para o lado vários metros. Seus instintos podiam sentir que o ferrão de Yuzong tinha poder aterrorizante suficiente para matá-lo. Que animal astuto! As sobrancelhas de Yuzong franziram. Sua mão direita se moveu e um rifle de assalto tipo 79 apareceu. Ele mirou diretamente no macaco feroz mutante com um rifle de assalto tipo 79 e disparou como um louco. O corpo da fera foi atingido por várias balas a uma distância tão curta sob fogo concentrado, mas as balas foram inesperadamente incapazes de penetrar no corpo. Eles apenas invadiram a pele. Os músculos do macaco feroz poderiam ser comparados ao aço quando ele flexionava seus músculos. Se não fosse por isso, o ataque de espada de Yuzong agora teria cortado sua cintura. O macaco feroz e mutante ficou ainda mais frenético depois de ter sua pele perfurada pelas balas. Seus olhos brilharam com uma luz forte e ele passou pelas balas como um canhão em direção a Yuzong. Depois de alguns passos, apareceu diante de Yuzong e tentou agarrá-lo. Os olhos de Yuzong brilharam com uma luz fria. Ele estendeu um dedo. Ele dobrou levemente e apontou o anel da bola de fogo diretamente para o macaco feroz e mutante. Uma bola de fogo disparou do ringue em direção ao macaco feroz e mutante quando ele estava a apenas 2 metros de distância. A fera não estava preparada para o anel de bola de fogo de Yuzong. Só poderia levantar uma garra para bloquear a frente de seu corpo. A mão da fera mutante explodiu e quebrou quando a tirânica bola de fogo explodiu em seu punho. White Bone aproveitou a oportunidade e atirou impiedosamente uma ponta de osso no joelho do macaco feroz e mutante. A fera perdeu o equilíbrio e caiu para o lado. Aproveitando o momento, Yuzong usou a mão esquerda e apontou o Stinger para o corpo da fera, disparando 3 tiros. A habilidade de luta do macaco feroz era verdadeiramente extraordinária. Assim que tropeçou, rolou para o lado, evitando a morte certa. Apenas uma bala Stinger atingiu perto da área direita do peito, fazendo um buraco do tamanho de um punho. Depois que o macaco rolou para o chão, ele subiu e pulou para o lado em direção a uma grande árvore. Ele já sentiu a ameaça de morte que deu origem à ideia de medo. Ossos brancos estenderam ambas as mãos e dispararam pontas de osso após pontas de osso na árvore para onde o macaco escapou, formando uma prisão de ossos brancos. O macaco feroz e mutante acenou descontroladamente com suas garras, abrindo a prisão dos ossos brancos como se fosse tofu. Yuzong aproveitou que o macaco feroz estava amarrado com White Bones e avançou enquanto recarregava o Stinger. Ele levantou o ferrão e o macaco e bombardeou continuamente de perto. Cada bala deixou um buraco sangrento do tamanho de um punho no corpo do macaco. Todas as 6 balas atingiram o macaco feroz, e ele caiu impotente no chão, perdendo completamente a vida. Um orbe de experiência flutuou e pousou em Yuzong. Parabéns, você subiu para 24. Parabéns, você subiu para 25. Yuzong ouviu 2 ruídos doces de aumento de nível em sua consciência interior assim que o orbe de experiência entrou em seu corpo. Adicione tudo à resistência. Yuzong escolheu imediatamente. Uma luz dentro de seu corpo se quebrou e renutriu seu corpo, tornando-o ainda mais tirânico. Yuzong rapidamente pegou todos os livros de habilidades e caixas brancas dos macacos mutantes e do macaco feroz em sua bolsa. Então ele usou uma imitação de espada Tang para quebrar o crânio do macaco feroz. Lá dentro ele encontrou o que queria encontrar. Achei um. Yuzong procurou dentro do cérebro daquele macaco feroz e encontrou uma pequena conta branca. Ele ficou extremamente feliz e rapidamente pegou a conta branca e colocou-a dentro de seu anel de armazenamento. Justamente quando Yuzong pensou em sair, olhou para as 2 patas de 20 centímetros de comprimento do macaco feroz e mutante.
Ele pensou por um momento e então Yui pegou as duas patas e as colocou em seu anel de armazenamento. Rápido, vamos! Yui Zong finalmente disse a Gogo Yu e aos outros três em voz baixa depois de terminar tudo. A sucessão de usar duas habilidades de passos de sombra seguidas, encontrar o grupo de macacos e lutar contra o macaco feroz fez com que a resistência de Yui Zong caísse para um nível extremamente perigoso. Yui Zong estaria em perigo se encontrasse outro macaco feroz ou grupo de monstros. Mas atrasar o tesouro é uma necessidade. Gogo Yu e os outros seguiram de perto Yui Zong. Yao Yao olhou para os cadáveres dos macacos que cercavam a floresta e depois olhou para Yui Zong. Seus olhos brilharam com uma luz estranha e ela seguiu atrás de Yui Zong. Ao longo da estrada eles não encontraram outra fera mutante. O grupo de Yui Zong retornou suavemente ao veículo. Gogo Yu ligou o carro e os levou de volta para Always Bright Village. Capítulo 110. Ataque à Vila Cavalo de Pedra. Yui Zong inspecionou cuidadosamente o equipamento deixado cair pelo macaco feroz dentro do carro. O grupo de macacos mutantes e o macaco feroz mutante derrubaram 4 livros de habilidades e 8 caixas de tesouro brancas ao mesmo tempo. Entre os livros de habilidades havia um livro de bola de fogo de rank 1, um livro de técnica de cone de gelo de rank 1, um livro de movimento de alta velocidade de rank 2 e um livro de solidificação de poder enorme de rank 3. Habilidade de nível 3. Enorme solidificação de poder. Esta é uma habilidade passiva. Depois de estudar, você receberá permanentemente um aumento de 8 pontos no poder. Yui Zong aprendeu imediatamente o livro de habilidades Enormous Power Solidification. Um flash de luz, uma nova runa formada em seu mar de conhecimento. Assim que a runa se formou, ele sentiu seu poder aumentar vários pontos. Nas 8 caixas brancas, ele abriu um conjunto de roupas de força, um par de sapatos de força, luvas de poder e 2 espadas de imitação Tang. O resto das 3 caixas estavam todas vazias. Yui Zong deu diretamente a bola de fogo de nível 1 e os livros de habilidade de movimento de alta velocidade de nível 2 para Gogo Yu dizendo: Pequeno Yu, isso é seu. Os grandes e lindos olhos de Gogo Yu brilharam de alegria e entusiasmo assim que ela recebeu os 2 livros de habilidades. Ela revelou um sorriso doce para Yui Zong dizendo: Obrigada, mestre. Sendo a pessoa ao lado de Yui Zong, Gogo Yu naturalmente conhecia a preciosidade de um livro de habilidades. Um livro de habilidades tinha a capacidade de fazer com que alguém excedesse em muitos evoluídos comuns. O recebimento deste livro de habilidades significa que ela recebeu a confiança de Yui Zong, tornando-se um de seu povo. Uma raposinha tão fofa. O coração de Yui Zong não pôde deixar de balançar levemente olhando para o lindo sorriso lolita de Gogo Yu. Sua visão se afastou do corpo de Gogo Yu. Se ele continuasse olhando para a linda Gogo Yu, ele não poderia garantir que não se lançaria nessa lolita. Não importa a hora e o lugar, isso não seria nem um pouco decente. Hehe, parece que meu charme realmente não diminuiu. Gogo Yu olhou para Yui Zong, que estava um pouco deslocado. Ela pensou por um momento e revelou um sorriso astuto, sentindo-se bem. Yui Zong olhou para o pequeno Yao Yao coberto de sujeira no espelho retrovisor. Ele pensou por um momento e deu a ela o outro livro de habilidades de movimento de alta velocidade dizendo: Este é um livro de movimento de alta velocidade. Você pode aprendê-lo? Yao Yao pegou o livro de habilidade de alta velocidade que Yui Zong jogou para ela e o virou para a esquerda e para a direita. Então ela tentou abri-lo para ver as páginas, mas não abria. Com as sobrancelhas franzidas, ela perguntou a Yui Zong usando sua doce voz lolita: Como faço para abrir o livro? Yui Zong disse diretamente: Não abra. Você só precisa dizer mentalmente que quero estudar este livro. Então você aprenderá naturalmente. Yao Yao fechou os olhos. Uma luz brilhante brilhou e o livro de habilidades em suas mãos desapareceu. Yui Zong olhou para Yao Yao e perguntou curiosamente: Yao Yao, em que nível você está no mundo de Deus e do diabo? Yao Yao abriu os olhos e pegou o chocolate que Yui Zong lhe dera. Comendo e falando ao mesmo tempo ela disse: Nível 1. Yui Zong continuou perguntando: Qual é o seu nível de agilidade? 20. Yui Zong ficou um pouco surpreso ao ouvir esse número. Sua agilidade era metade de Yao Yao quando ele estava no nível 1 no sistema God and Devil Old. Sua maturidade é muito maior do que a de Yui Zong naquela época. Voltando para Always Bright Village, Yui Zong tomou banho e deitou-se na cama. Lue dormia do lado esquerdo e Gogo Yu dormia do lado esquerdo. Eles viajaram durante a noite para retornar à Vila Always Bright. Então Gogo Yu e Lue adormeceram assim que se deitaram no travesseiro. Depois que as duas lolitas adormeceram, Yui Zong finalmente pegou a conta branca do macaco feroz mutante e a engoliu. Assim que a conta branca entrou no estômago de Yui Zong, um calor se espalhou instantaneamente por todo o corpo de Yui Zong, fortalecendo-o continuamente. Parabéns, você atingiu 8 de resistência. Um anúncio agradável soou no mar de conhecimento de Yui Zong depois que o calor desapareceu. Incrível! Yui Zong ouviu o som do anúncio e os cantos de sua boca se levantaram ligeiramente, revelando um sorriso satisfeito. Finalmente ele foi dormir. No dia seguinte, Shi Yang ficou para trás. Yui Zong trouxe um grande grupo de pessoas e um IFV para Stone Horse Village para esvaziá-lo. Embora Stone Horse Village tenha feras mutantes vivendo lá, assim que eles matarem as feras, aquele pedaço de terra será o mais adequado para o grupo de Yui Zong estabelecer uma base. Além disso, as feras mutantes são um recurso. Evoluídos que podem matá-los são capazes de se tornarem continuamente mais fortes. Uma vasta carreata de Humers, jipes, caminhões Dongfeng e um IFV chegou rapidamente a Stone Horse Village. Os sons estrondosos de todos os veículos atraíram os zumbis da Stone Horse Village. Uma grande quantidade de zumbis atraídos pelo som começou a sair da vila. O grupo de Wang Xuan, o grupo de Xiao Ming, o grupo de Liu Yan, o grupo de Dagouzi
e o grupo de Yu e Zong saíram rapidamente de seus veículos. Todo o pessoal totalizava 80 homens. Os grupos de Wang Xuan, Xiaoming, Liu Yan e Dagouzi eram todos empresas de 12 homens. O grupo de Yu e Zong tinha originalmente 24 pessoas, mas ele absorveu as 6 pessoas do grupo de Ji Qinggu depois que ela saiu. Havia 80 pessoas ao adicionar Lu Wen e Guo Guiyu. Yu e Zong olhou friamente para todo o pessoal de combate e disse: cada unidade se prepara para a batalha. Espere até que os zumbis cheguem a 100 metros. Abra fogo depois de receber meu comando. Os familiares dos homens que morrerem serão atendidos. Eles receberão um salário e tratamento preliminar de membro da equipe. Qualquer um que recuar sem comando será morto no local. Seus dependentes terão seu status e benefícios cancelados. Está claro? Claro! Seus corações estremeceram de medo depois de serem olhados por Yu e Zong, e eles responderam em voz alta: vá se preparar. Yu e Zong comandou. O pessoal de combate foi todo colocado sob o comando de suas respectivas unidades e levado para um local escondido. Depois que todo o pessoal de combate estava no lugar, Yu e Zong ordenou a White Bones, que estava envolto em um pano ensanguentado: entre na vila e extraia os zumbis para nós. Os olhos de White Bones brilharam com uma chama espiritual e rapidamente invadiu a aldeia. Os zumbis, originalmente perturbados pelo barulho da carreata, imediatamente saíram da aldeia em direção aos ossos brancos assim que sentiram o cheiro humano sangrento. White Bones correu para a aldeia e abandonou seu machado decapitando 6 zumbis. O grupo lotado de zumbis seguiu e circulou em torno de White Bones. Capítulo 111 – Batalha Feroz. Sob a tentação de White Bones, o denso bando de zumbis foi seduzido para fora da vila. A quantidade de zumbis era surpreendente. Seus corpos estavam podres e eles usavam roupas quase completamente esfarrapadas e mofadas. Eles cambaleavam e alguns até tinham vermes rastejando em seus corpos. Essa quantidade surpreendentemente grande de zumbis deu às pessoas um forte sentimento opressivo. Uma pessoa comum enfrentando 1 ou 2 zumbis não sentiria nada, mas depois que eles formaram um grande grupo, isso deu às pessoas uma sensação de desamparo. Vendo a multidão de zumbis extraída por White Bones, todos, exceto Yu e Zong, estavam suando frio. Eles já haviam encontrado pequenos grupos de cerca de 1 dúzia de zumbis antes, mas esta foi a primeira vez que enfrentaram mais de 1000 zumbis. Sua força de combate era de apenas 80 homens. Além disso, as balas de várias pessoas combinadas não chegavam a mais de 1000. Yu e Zong observou calmamente os zumbis. Entre o grupo de zumbis havia uma figura demoníaca como um S2 perseguindo White Bones de perto, e estava rapidamente diminuindo a distância. Além disso, havia 13 zumbis S1 perseguindo White Bones. Entre aqueles zumbis comuns, dezenas ou mais zumbis S1 estavam derrubando os zumbis comuns na frente, atropelando aqueles zumbis comuns e avançando. Sem sequer disparar um tiro, dezenas de zumbis se tornaram trampolins. Yu e Zong observou a operação zumbi de longe e relaxou um pouco. Nada mal, não há nenhum zumbi inteligente comandando. Ter um comandante e não ter um eram 2 cenários totalmente diferentes. Se houvesse um zumbi que pudesse comandar os outros, a humanidade estaria em perigo. Afinal, a quantidade de zumbis é 10 vezes maior que a de humanos e, além disso, eles não tinham medo de morrer. Esses tipos de soldados eram os mais aterrorizantes. Não abra fogo sem o meu comando. Yu e Zong comandou. Ele saiu correndo de sua posição oculta em direção ao S2. O S2 era como um fantasma. A unidade de Yu e Zong sofreria pesadas perdas se entrasse em sua posição. Yu e Zong correu diante do S2 com vários movimentos relâmpagos. A imagem do S2 brilhou, abandonando White Bones, e correu em direção a Yu e Zong como um fantasma. White Bones disparou incontáveis espinhos finos e longos e afiados de seu corpo quase ao mesmo tempo. Ele perfurou firmemente o S2 em vários lugares, mantendo-o no ar. Yu e Zong cortou com a Imitation Tang Sword e cortou a cabeça do S2. Um grande orbe de experiência afundou em seu corpo. Parabéns, você subiu para o nível 26 e recebeu 2 pontos de estatísticas. Um anúncio agradável apareceu nos ouvidos de Yu e Zong depois de matar o S2. Yu e Zong rapidamente colocou em sua bolsa o livro de habilidades, a caixa do tesouro verde e 200 moedas vitais deixadas pelo zumbi. Então ele deu as boas-vindas aos 13 zumbis S1 com White Bones. Os zumbis do tipo S eram os mais problemáticos para as pessoas comuns. Se ele não os eliminasse, criaria uma tremenda pressão psicológica sobre as unidades de combate em pouco tempo. O grupo de Yu e Zong não estava formado há um mês. A mentalidade deles estava longe dos soldados veteranos. Em breve haveria desertores, mesmo sob a dura lei militar, se o moral não fosse elevado. Os 13 S1S não hesitaram em relação à diferença de poder entre eles Yu e Zong e White Bones, e continuaram avançando. Yu e Zong correu para o meio dos 13 zumbis S1. Cortando sua imitação de espada Tang, um flash de espada apareceu, e ele facilmente pegou a cabeça de um S1. White Bones ficou ao lado de Yu e Zong e massacrou continuamente qualquer S1 que tentasse se aproximar de Yu e Zong. Os 13 zumbis S1 foram todos exterminados em 10 segundos sob a coordenação dos dois. Imediatamente após matar os zumbis tipo S, eles correram de volta para suas posições. Ele e White Bones não conseguiram a vitória enfrentando sozinhos esse grande grupo de zumbis. O moral disparou depois de ver Yu e Zong e White Bones derrotarem os zumbis S1 e S2 e depois retornarem com segurança à formação. O líder que avançasse primeiro na frente da multidão poderia inflamar o moral do subordinado. É claro que o grupo desmoronaria imediatamente se Yu e Zong fosse morto. Depois de retornar ao grupo, Yu e Zong olhou silenciosamente para os zumbis distantes e lentos. As 5 unidades de combate observaram os zumbis de longe, com as mãos segurando firmemente suas armas. Eles não ousaram fazer nenhum movimento estranho. Todas as pessoas olhavam nervosamente para os zumbis avançando lentamente. Ao ver o grupo de zumbis entrar a 100 metros, Yu e Zong ordenou em voz profunda: abra fogo. Yu e Zong sabia que seria melhor deixar os zumbis se aproximarem um pouco mais, mas os corpos dos homens ao lado de Yu e Zong tremiam levemente. Ele estava com medo de que eles não aguentassem a pressão se os zumbis se aproximassem. Fogo!
Ao ouvir as palavras de Yu Zong, Liu Yan e os outros líderes rugiram. O rugido liberou todo o medo em seus corações. Num piscar de olhos, um poder de fogo pesado foi liberado. Inúmeras balas foram disparadas contra aqueles zumbis. Os zumbis que se dirigiram ao grupo de Yu Zong foram atingidos com todos os tipos de poder de fogo leve e pesado. Foi como se tivessem sido derrubados um após o outro por uma parede invisível. Especialmente aqueles atingidos pelas balas de metralhadora pesada terrivelmente poderosas. Alguns dos zumbis foram atingidos na cintura e divididos ao meio. Algumas das balas de metralhadora pesada perfuraram 4 dos 5 zumbis. As sobrancelhas de Yu Zong franziram e ele ordenou: cessar fogo. Esta é a primeira vez que Liu Yan e os outros encontraram um grupo de zumbis tão grande. Eles esvaziaram nervosamente seus pentes sem qualquer objetivo. Mas os zumbis estavam extremamente condensados e amontoados na estrada. Contanto que alguém atirasse naquela direção, eles não poderiam errar. Eles sempre seriam capazes de atingir um inimigo. Liu Yan e o outro finalmente cessaram o fogo sob o comando de Yu Zong. Além disso, tiveram a rara oportunidade de recarregar munição. Em menos de um minuto, mais de 1000 balas foram disparadas e Yu Zong sentiu um pouco de arrependimento. O grupo de Yu Zong tinha acabado de cessar o fogo e os zumbis atingidos começaram a rastejar de volta. Vários tinham buracos de bala por todo o corpo, mas ainda avançavam em direção ao grupo de Yu Zong. Eles não eram iguais aos humanos. Somente se houvesse um tiro na cabeça ou a coluna quebrada os zumbis parariam de avançar. Mire e atire. Tente o seu melhor para acertar a cabeça. Yu Zong comandou e apontou seu rifle tipo 81 ao mesmo tempo, atirando em um zumbi. A cabeça de um zumbi distante imediatamente revelou um buraco sangrento e caiu no chão. Yu Zong não parou de treinar por um único dia depois de adquirir a habilidade de controle de armas de fogo. Dentro de 100 metros, ele tinha 70% de certeza de que conseguiria atingir o alvo. Ao ouvir o comando de Yu Zong, 5 metralhadoras pesadas cessaram o fogo. O restante do pessoal usou rifles para mirar e atirar nos zumbis. Os zumbis avançaram muito mais rápido depois de passarem a mirar e atirar. Afinal, a grande maioria do pessoal não tinha muita experiência em filmagem. Mas vários soldados do grupo de Yu Zong exibiram uma clara habilidade de tiro profundo, mirando claramente e acertando uma cabeça de zumbi após a outra. Capítulo 112. Unidade de combate próximo. Vendo os zumbis se aproximando cada vez mais, os olhos de um membro da equipe se encheram de medo. Depois de esvaziar seu pente de forma imprudente, ele soltou um grande grito e se virou para fugir. Os zumbis estavam a apenas 50 metros do grupo de Yu Zong. Os corações de vários membros da equipe estavam cheios de medo dos zumbis. Era importante saber que um ferimento de um zumbi poderia causar a infecção de alguém. Yu Zong apontou seu rifle para o membro da equipe em fuga. Uma bala perfurou sua cabeça e o fez cair impotente no chão. Yu Zong olhou em volta e soltou um grito cruel e feroz. Quem ousar virar o rabo será imediatamente baleado. Vendo o membro da equipe ser baleado por Yu Zong, o moral originalmente instável se acalmou. Liu Yan virou-se para seus homens com o rosto pálido e rugiu: não se preocupe com o grupo de Yu Zong. Se você virar o rabo e fugir, este chefe será o primeiro a massacrar você. O membro da equipe que fugiu agora era um dos subordinados de Liu Yan. Esse membro fez Liu Yan perder muita cara. Yu Zong viu que a distância entre eles e o zumbi havia diminuído e gritou profundamente: abra fogo completamente. Ao ouvir o comando de Yu Zong, os membros da equipe com as mãos suadas finalmente atiraram como loucos contra os zumbis. Camadas após camadas de zumbis foram destruídas pela chuva de balas, principalmente as balas de metralhadora pesada. Eles só precisavam acertar um corpo para dividi-lo em dois, tornando-o incapaz de se mover. Uma grande camada do grupo de zumbis desabou sob a segunda rodada de chuva de balas. Yu Zong ordenou: cessar fogo. Desta vez todos cessaram o fogo. Depois que a chuva de balas parou, os zumbis que não foram mortos rastejaram mais uma vez do chão. Mas um grande número foi atingido por tiros de metralhadora pesada depois de passar por algumas rodadas de chuva de balas. Apenas algumas dúzias de zumbis espalhados voltaram. Ainda havia quase 100 zumbis cortados pela cintura que rastejavam em direção ao grupo de Yu Zong. Grupo de combate próximo, mude para Imitation Tang Swords. Me siga. Yu Zong olhou para os zumbis espalhados restantes e liderou o caminho correndo para fora. A unidade diretamente subordinada de Yu Zong eram todos bravos guerreiros que ele recrutou para conduzir um combate corpo a corpo com zumbis. Ao todo eram apenas 10 pessoas. Cada um deles segurava uma imitação de espada Tang e usava uma armadura de cobra do rio mutante. Essas 10 pessoas estavam todas sob o comando de Xiang quando Yu Zong não estava presente. Eles se especializaram em combate corpo a corpo e cada pessoa estava no nível 4 ou superior. As 10 pessoas pertencentes à unidade de combate corpo a corpo seguiram de perto Yu Zong, atacando os zumbis. Eles cortaram Imitation Tang Swords com extrema ferocidade e cortaram crânios de zumbis como se cortassem cebolinhas. Usar armas do mundo de Deus e do diabo para se fortalecer não era segredo no grupo de Yu Zong, mas aqueles que eram corajosos o suficiente para combater corpo a corpo com zumbis eram relativamente poucos. Esses 10 soldados foram corajosos o suficiente para lutar mesmo sem usar a armadura da cobra do rio. Devido a isso, Yu Zong permitiu que eles usassem as espadas de imitação Tang e os equipamentos restantes de Deus e do mundo do diabo para subir de nível. É claro que todos os equipamentos do mundo de Deus e do diabo foram devolvidos a Yu Zong ou Xiang após cada missão. Os 10 homens se dividiram em 3 pequenos grupos. Eles trabalharam juntos com uma coordenação cuidadosa para decapitar metodicamente zumbis após zumbis. Yu Zong e White Bones correram para o meio dos zumbis restantes. Aonde quer que ele fosse, os zumbis não conseguiam bloquear seus golpes casuais. O resto dos soldados olharam com medo e respeito ao ver Yu Zong e seus subordinados massacrando a multidão de zumbis. O grupo de pessoas de Yu Zong carecia de alguém experiente na fabricação de aço. Por causa disso, a grande maioria não possuía armas frias. Yu Zong não podia deixar os outros lutarem contra zumbis em combate corpo a corpo sem armas. Depois de um curto
curto período de tempo, todos os zumbis restantes foram eliminados pelo grupo de Yuizong. Aqueles poucos zumbis sem braços e pernas não eram páreo para os subordinados de Yuizong. Depois de eliminar esse lote de zumbis, Yuizong colocou um livro de habilidades de bola de fogo e 200 moedas vitais em sua bolsa. Ele continuou a fazer White Bones entrar na cidade para atrair zumbis. A grande maioria dos zumbis na cidade foram eliminados pelo grupo de Yuizong após várias rodadas disso, mas eles usaram uma grande quantidade de munição e cartuchos de metralhadora pesada. Yuizong ordenou que cada unidade avançasse para a cidade depois de eliminar a grande maioria dos zumbis. Cada unidade avançou para a aldeia sob o comando de Yuizong. Cada unidade também recebeu 2 membros da unidade de combate corpo a corpo do grupo de Yuizong para lidar com zumbis difíceis. Ainda havia zumbis espalhados pela aldeia e muitas vezes eram atraídos por tiros. Yuizong entrou no interior da aldeia. A principal força zumbi foi exterminada. Os zumbis espalhados restantes basicamente não eram páreo para as tropas bem equipadas. Zumbis após zumbis foram massacrados e a vila foi recuperada centímetro por centímetro. Uma grande quantidade de tiros irrompeu de repente perto do grupo de Xiaoming. As sobrancelhas de Yuizong franziram-se e ele imediatamente trouxe os 2 evoluídos restantes da unidade de combate próximo para a localização de Xiaoming. Yuizong chegou rapidamente ao local de Xiaoming. Ele viu naquela direção um enorme zumbi de quase 3 metros de altura, feito de carne e músculos negros, lutando com o grupo de Xiaoming. O grupo de soldados de Xiaoming disparou continuamente contra os zumbis como loucos. Todos os tiros concentrados do rifle ricochetearam no enorme pedaço de carne negra do zumbi. Eles foram completamente incapazes de perfurar a carne do enorme zumbi. Nível 30 tipo 2, zumbi poderoso L2. Possui enorme poder e defesa. Tem a habilidade infecção por vírus, capaz de transformar organismos vivos em infectados. Um anúncio soou imediatamente no mar de conhecimento de Yuizong assim que Yuizong viu o enorme zumbi. A velocidade do enorme zumbi foi 3 pontos mais rápida que a de uma pessoa comum. Foi como um tanque avançando em direção ao grupo de Xiaoming. Ele agarrou um membro comum da equipe pela cabeça e beliscou, explodindo sua cabeça. O grupo de Xiaoming entrou em colapso momentaneamente ao ver o enorme zumbi ser tão feroz. A grande maioria dos membros jogou as armas e fugiu em todas as direções. Não fuja. Continue atirando. Continue atirando. Xiaoming rugiu com o rosto vermelho escarlate e, ao mesmo tempo, atirou continuamente no enorme zumbi. Mas nenhuma única pessoa ouviu seu comando. Apenas os 2 membros da unidade de combate próximo pertencentes a Yuizong e os 3 subordinados próximos a ele permaneceram. Eles continuaram atirando naquele zumbi quase intransponível. Tiro após tiro acertou aquele grande pedaço de escuridão, e todos foram lançados voando sem penetrar em seu corpo. Mesmo que os membros do combate próximo pertencentes a Yuizong estivessem completamente assustados com o enorme zumbi, eles só podiam ficar ali porque a ordem de retirada não havia sido dada. Eles absolutamente não foram capazes de avançar. Yuizong não deu uma segunda olhada nos membros da equipe em fuga. Em poucos passos, ele apareceu diante do L2. Ele agarrou a Imitation Tang Sword e cortou implacavelmente a cintura do L2. Capítulo 113, Feroz L2. Após um som ensurdecedor de corte de metal, Yuizong usou seu poder na cintura do L2 para cortar uma pequena rachadura. Mesmo com ele adicionando estatísticas de força e poder e usando a afiada Imitation Tang Sword, ele só conseguiu cortar um pouquinho. Os ossos nem eram visíveis. O exterior da membrana de queratina preta era como cortar aço. O L2 olhou para Yuizong como se ele fosse apenas um pequeno inseto zumbindo diante de seus olhos. Ele bateu implacavelmente a mão grande em direção a Yuizong. A agilidade de Yuizong excedeu em muito a do L2. Seu corpo mudou ligeiramente, evitando o golpe do L2, e ele usou a espada para cortar o cotovelo do L2. Inesperadamente, inúmeras faíscas voaram assim que a Imitation Tang Sword pousou no corpo do L2, e ele não conseguiu passar. O L2 acenou com a mão para dar um tapa em Yuizong. Assim que o L2 se moveu, Yuizong deu um passo para o lado e circulou ao redor do L2. Ele iniciou a habilidade Devil Flame, e uma bola de chama vermelho escarlate iluminou sua mão direita. Yuizong usou uma faca para cortar a coxa do L2. A chama do diabo começou a queimar loucamente um buraco enorme assim que pousou na coxa do L2. Yuizong circulou ao redor da coxa do L2 e foi imediatamente cortado em 2 pela chama do diabo. O L2 perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão. Yuizong deu um grande passo à frente, pisando na testa do L2. Uma chama do diabo vermelho escarlate explodiu momentaneamente de seu pé, transformando o crânio do L2 em cinzas. Um grande orbe de experiência entrou no corpo de Yuizong assim que o L2 morreu. O cadáver do L2 também deixou cair um livro de habilidades e uma caixa de tesouro verde. Yuizong rapidamente colocou o livro de habilidades e a caixa do tesouro verde em sua bolsa. Terminado o L2, Yuizong finalmente se virou e olhou com uma cara lívida para aqueles que abandonaram seu comandante Xiaoming e fugiram. Aqueles que abandonaram suas armas e fugiram foram todos detidos e levados perante Yuizong por seus subordinados. Um dos subordinados de Xiaoming olhou para Yuizong com medo e se ajoelhou diante de Yuizong, implorando: "Sinto muito. Capitão Yui, poupe minha vida. A partir de hoje enfrentarei o inimigo sem medo. Por favor, permita-me expiar meus pecados. Capitão Yui, liberte-nos desta vez. Não cometeremos uma ofensa novamente depois de hoje. Estou implorando que poupe nossas vidas. Esse monstro era muito forte. Não éramos páreo. Ficar lá era apenas ser enviado para a morte." Os subordinados de Xiaoming que haviam fugido se ajoelharam diante de Yuizong e começaram a implorar. Xiaoming olhou para aqueles que fugiram e então disse a Yuizong um pouco hesitante: "Capitão Yui, deveríamos dar-lhes outra chance." Yuizong olhou para os 8 subordinados de Xiaoming e disse friamente: "Não importa o motivo, todos vocês cometeram o crime de fugir do campo de batalha. Todos vocês serão baleados no local." Xiaoming não pôde deixar de persuadir: "Capitão Yui,
Treinar um membro da equipe não é tão fácil. Se os 8 homens do grupo de Xiao Ming fossem baleados e mortos, ele perderia a capacidade de combate de sua equipe. Embora os 8 homens tenham virado as costas e corrido, eram todos jovens fortes. Eles também entendem como usar armas. Seria problemático treinar e recrutar novas pessoas e levaria algum tempo para prepará-las para o combate. Yue Zong olhou para Xiao Ming e disse friamente, a lei militar é implacável. De que serve a lei militar se não for aplicada de forma implacável? Ir trabalhar. Recebendo o comando de Yue Zong, seus subordinados diretos sacaram suas armas e apontaram para as cabeças dos 8 homens, depois puxaram o gatilho. Após o som de 8 tiros, os 8 subordinados de Xiao Ming foram todos executados. Olhando para a cena miserável, Xiao Ming não suportou virar a cabeça. As pessoas ao redor que olhavam para esta cena estremeceram de medo em seus corações. Eles agora tinham uma familiarização muito mais profunda com o direito militar. Yue Zong olhou para Xiao Ming e disse estupidamente, o comando de Xiao Ming é prejudicial. Dissolva a 5ª posição de capitão líder da equipe. A 5ª unidade será absorvida pela 2ª unidade. Xiao Ming foi rebaixado a membro preliminar da equipe. Agora mesmo, quando Xiao Ming descobriu a força indomável do L2, ele deveria ter dado a ordem de recuar. Ele não deu a ordem de recuar e este é um erro imperdoável. Mas Xiao Ming era um soldado qualificado. Seu treinamento era o mais regulamentado e ele possuía uma habilidade inata de tiro extremamente poderosa. Ele já tinha uma taxa de alvo de 70% a 100 metros. O coração de Xiao Ming ficou um pouco desapontado. Ele acenou com a cabeça e respondeu, sim. Yue Zong olhou para Xiao Ming e disse, vá para a 2ª unidade e relate, elimine os zumbis. Sim. Xiao Ming gritou uma resposta e levou seu pessoal restante para a 2ª unidade de combate de Dagouzi. O comando da 2ª unidade de combate foi temporariamente entregue a Dagouzi após a saída de Jiqinggu. Yue Zong não tinha muitas pessoas em quem pudesse confiar sob seu comando. A principal potência no centro da cidade foi exterminada. Os poucos zumbis dispersos restantes não conseguiram resistir às forças armadas. Um dos membros da equipe de Liu Yan foi até Yue Zong e relatou, Capitão Yue, descobrimos um sobrevivente. Eles querem conhecer você. Yue Zong perguntou, quem é? O membro da equipe disse, eles se autodenominam prefeito da vila de Stone Horse. Yue Zong pensou por um momento e depois disse ao soldado, leve-me para dar uma olhada. Yue Zong chegou a uma espaçosa mansão sob a orientação do soldado. Ele podia ver dentro da mansão que 5 sobreviventes estavam sendo vigiados por 4 soldados armados. Um gordo com barriga como se estivesse grávida de 9 meses gritou, quero conhecer seu líder. Os soldados olharam friamente para os sobreviventes sem dizer uma palavra. Você quer me conhecer? Yue Zong caminhou diante do homem chamado Wei Shen e disse estupidamente. Wei Shen apontou para o jovem que tinha uma expressão de arrogância e disse, eu sou Wei Shen, o prefeito de Stone Horse Village. Essa pessoa é filho do secretário municipal de Longai. Contanto que você nos acompanhe até a base de sobreviventes da cidade de Longai, o secretário certamente não esquecerá seu ato de gentileza. Yue Zong olhou para o jovem. O rosto do jovem era arrogante e 2 lindas mulheres de 21 ou 22 anos se agarraram a ele. Seus rostos não mudaram, apesar de estarem cercados pelos 4 soldados. Olhando para Yue Zong com um olhar oblíquo, ele disse com orgulho, você é o chefe deste exército? Eu sou Qian Yimin. Você só precisa me escoltar até a base de sobreviventes da cidade de Longai. Meu pai certamente fará de você um grande oficial. Idiota. Uma palavra surgiu na mente de Yue Zong enquanto olhava para o rosto arrogante de Qian Yimin. Neste momento, 2 soldados trouxeram 4 mulheres de aparência desnutrida e usando roupas esfarrapadas. Eles eram todos de tamanhos diferentes. Liu Yan olhou para uma pessoa do grupo que era bastante bonita e disse, este é o nosso líder, Yue. Quaisquer que sejam as palavras que você tenha, diga-as ao nosso capitão Yue. A mulher bastante bonita começou a chorar quando viu Yue Zong. Ela se ajoelhou diante dele e apontou para Qian Yimin implorando, poderoso capitão Yue, estou te implorando, me ajude a matar essa escória. Capítulo 114. Planta que salva vidas. Qian Yimin olhou para a mulher ajoelhada diante de Yue Zong. Uma luz forte brilhou em seus olhos e ele retrucou. Calha a boca. Você se atreve a falar fora de hora. Tome cuidado ou eu vou te matar. A mulher estremeceu com as palavras de Qian Yimin. Ela puxou uma menina do mesmo tamanho de Yao Yao e disse a Yue Zong. Capitão Yue, essa escória não apenas me estuprou. Ele e outras pessoas estupraram minha irmã mais nova juntos. Por favor, ajude-me a assumir a responsabilidade. Yue Zong olhou para a menina que era quase do mesmo tamanho que Yao Yao. Seu rosto estava cheio de medo e dormência. Seus olhos brilhavam com uma pitada de raiva. Olhando para Qian Yimin, seus olhos também mostraram uma sugestão de intenção assassina. Qian Yimin notou Yue Zong olhando para ele e imediatamente gritou de medo. Mas é só brincar com 2 mulheres. O que você está fazendo olhando para mim? Será que você realmente quer me matar? Meu pai é secretário financeiro da cidade de Longhai. Você ousa tocar um fio de cabelo da minha cabeça e ele se recusará a deixá-lo ir. Envie-me para a cidade de Longhai. Eu lhe darei quantas mulheres você quiser. Uma luz fria brilhou nos olhos de Yue Zong. Ele sacou uma arma e apontou para a testa de Qian Yimin, depois puxou o gatilho. Um estrondo soou, um buraco sangrento foi criado entre as sobrancelhas de Qian Yimin. Seus olhos estavam cheios de medo e descrença quando ele caiu no chão sem vida. Quem mais tocou sua irmãzinha? Os olhos de Yue Zong brilharam com intenção assassina enquanto ele olhava para os sobreviventes. Os olhos da mulher estavam cheios de ódio, um por um apontando os homens do grupo. Ela disse venenosamente, eles. Todas essas pessoas tiveram uma parte. Wei Shen ficou assustado e se ajoelhou diante de Yue Zong implorando, Capitão Yue, não me mate. Qian Yimin me forçou. Se eu não fizesse isso, ele não teria me deixado comer. Eu fui forçado. Ao ver o filho do secretário da cidade de Longhai ser morto por capricho de Yue Zong, as cartas de Wei Shen se esgotaram. Ele não ousou confiar nos esqueletos do antigo sistema. Ele se ajoelhou diante de Yue Zong e abanou o rabo como um cachorro por seus crimes. Capitão Yue, não me mate. Também fui forçado por Qian Yimin.
Capitão Yui, poupe minha vida. Os restantes sobreviventes do sexo masculino também se ajoelharam e imploraram diante de Yuizong. Yuizong ordenou friamente, execute todos eles. Os subordinados diretos de Yuizong pressionaram os sobreviventes do sexo masculino no chão. Eles ergueram os rifles até a testa e puxaram o gatilho. Após o som de 4 tiros, os 4 sobreviventes foram todos executados no local. Não me mate. Eu farei qualquer coisa. Eu farei qualquer coisa. Uma das belas mulheres ao lado de Qian Yimin se ajoelhou diante de Yuizong e implorou. A outra mulher bonita estava ao lado de Qian Yimin, assustada. Um líquido amarelo escorreu de dentro de suas coxas. Aqueles dois estavam continuamente ao lado de Qian Yimin e tinham visto todas as coisas más que ele fez. Mas a visão de tantas pessoas executadas diante deles os assustou. A ideia do futuro deles causava um medo sem fim. Yuizong olhou para as duas mulheres e depois dispensou a mão para um subordinado. Leve-as embora. Embora essas duas mulheres fossem lindas, nenhuma delas poderia se comparar a Lu Wen e Guo Guiyu. O subordinado recebeu o comando de Yuizong e imediatamente forçou as duas mulheres a partirem. Obrigado. A mulher que acusou Qian Yimin agradeceu a Yuizong. Ela pegou sua irmã mais nova e silenciosamente se virou para sair. A mulher não estava longe quando voltou para o lado de Yuizong e disse, Capitão Yui, tenho algumas informações que preciso lhe contar. Yuizong olhou para ela e disse, que informação? A mulher olhou para Yuizong e disse, descobri um tipo de planta que tem propriedades curativas mágicas. Por favor, siga-me. Yuizong olhou para ela por um momento e perguntou, qual é o seu nome? Ela disse, eu sou Zhang Yi. Yuizong ordenou, mostre o caminho. A aldeia inteira caiu nas mãos de Yuizong pouco depois. Ele também não tinha medo de Zhang Yi pregar alguma peça. Zhang Yi não falou muito. Ela apenas conduziu silenciosamente o grupo de Yuizong pela cidade. Depois de 7 ou 8 voltas, Zhang Yi conduziu Yuizong para um lugar próximo à borda da montanha de Stone Horse. Zhang Yi apontou para uma flor amarela que brotava de um crânio humano com 4 pétalas. Ela disse a Yuizong, esta é a planta. Eu vi 2 macacos brigando no passado. Um deles venceu, mas seu estômago foi aberto. Foi convertido em feridas da cabeça aos pés. Em seguida, mastigou uma dessas plantas e espalhou o suco espalhado por toda a ferida em seu estômago. Misteriosamente curou a ferida do macaco em pouco tempo. Yuizong olhou com atenção. Só viu aquelas pequenas flores amarelas florescendo de uma planta que havia criado raízes em restos de ossos já roídos. Não havia muita carne naquele cadáver apodrecido. Acima dele, 7 flores bizarras criaram raízes. Zhang Yi deu uma olhada em Yuizong, cerrando os dentes. Ela mordeu e quebrou o dedo. Depois disso, ela arrancou uma pequena flor amarela acima do esqueleto e mastigou-a para extrair seu suco. Ela espalhou o suco no dedo, e o dedo mordido e quebrado se esticou diante de Yuizong. Yuizong deu uma olhada cuidadosa e viu que a ferida auto-infligida por Zhang Yi se curou rapidamente. A velocidade de cura estava muito além de qualquer medicamento conhecido. Yuizong olhou para Zhang Yi com um olhar admirado. Muito bem. Posso fornecer a você e sua irmã uma posição oficial de membro da equipe. Contanto que não violem minhas regras, vocês e irmãs poderão ter dignidade e viver bem dentro da minha esfera de poder. Ninguém pode intimidar você. Só que esse assunto da planta deveria ser uma informação altamente sigilosa. Se você vazar pelo menos uma palavra sobre isso, não serei educado com você e sua irmã. Está claro? O coração de Zhang Yi relaxou, apoiando-se em uma pedra enorme. Ela expressou seu agradecimento a Yuizong. Muito obrigado, Capitão Yui. Zhang Yi contou esse segredo a Yuizong porque, além de mostrar gratidão a Yuizong, ela também estava tomando cuidado. Ela queria circular livremente com a influência de Yuizong. Nesta era Z, esse tipo de planta mágica para ela era de pouca utilidade, mas para aqueles evoluídos era de extrema importância. Yuizong enfrentou seus 4 subordinados diretos, bem como Guo Guiyu. Lu Wei disse, esta planta é importante. Ninguém está autorizado a falar sequer uma palavra sobre isso. Sim. Os 4 subordinados de Yuizong responderam respeitosamente. Yuizong enfrentou Guo Guiyu e falou, Guo Guer, este tipo de flores é chamado de flores que salvam vidas. Depois de recuperar a aldeia, você trará pessoas para coletar informações sobre esta flor que salva vidas e me reportará. Guo Guiyu enfrentou Yuizong e com um sorriso doce disse, sim, mestre. Ao lado, Lu olhou para Yuizong e Guo Guiyu próximos. Seu pequeno rosto inchou. Capítulo 115. Pesca de cobras. Os zumbis restantes espalhados fora da Vila dos Cavalos de Pedra foram mortos até o anoitecer. Yuizong encontrou mais de 200 sobreviventes no processo de limpeza da Stone Horse Village, reabastecendo sua população. A esfera de influência de Yuizong aumentou para 500 sobreviventes. A maioria dos sobreviventes encontrados estavam tão famintos que não pareciam humanos. Recuperando Stone Horse Village, cada um dos pequenos esquadrões de Yuizong passou por uma prova de fogo e começou a se transformar em tropas de elite. À noite, Yuizong fez um inventário de seus bens obtidos hoje após tomar banho. Vários equipamentos derrubados pelo sistema God End Devil Old foram recuperados por Yuizong, então ele começou a distribuí-los. Na batalha para recuperar a Stone Horse Village, Yuizong recebeu 6 livros de habilidades, 30 caixas de tesouro brancas e uma caixa de tesouro verde. Os 6 livros de habilidades eram: Livro de habilidades Bola de Fogo de Rank 1, 3 livros de habilidades de aceleração de Rank 1, livro de habilidades de domínio de linguagem de Rank 2 e livro de habilidades de controle de gravidade de Rank 3. Aceleração de habilidade de nível 1. Esta habilidade consome 5 pontos de resistência. Depois de usar esta habilidade, você alcançará 10 agilidade por 30 segundos. Habilidade de nível 2 Domínio da linguagem
linguagem. Esta é uma habilidade passiva. Depois de estudar, a pessoa será automaticamente proficiente em 3 línguas nacionais e dominará proficientemente suas línguas escritas. Habilidade de nível 3, controle de gravidade. Esta é uma habilidade ativa. Depois de usar a habilidade, pode-se manipular um único alvo dentro de 200 metros, ou alvos dentro dos 10 metros circundantes. A quantidade de pressão gravitacional recebida pelo alvo depende do nível de espírito, poder, vigor e asterisco nível do usuário. Liberar a habilidade consome 10 pontos de vigor e 10 pontos de espírito. A habilidade também consome um vigor e um espírito a cada segundo. Yui Zong olhou para o livro de habilidades de controle de gravidade Rank 3 que veio do L2. Ele contemplou por um momento e depois colocou o livro em seu anel de armazenamento. Yui Zong segurou o livro de habilidades Language Master e pensou por um momento. O livro de habilidades se transformou em uma luz fluida afundando em seu mar de conhecimento. Quais 3 idiomas você gostaria de saber? Assim que o livro de habilidades entrou em Yui Zong, uma voz apareceu imediatamente na mente de Yui Zong. Inglês, russo e japonês. Yui Zong pensou por um momento, e fios de luz se entrelaçaram em seu mar de conhecimento, condensando-se em uma runa misteriosa. Yui Zong sentiu uma enorme quantidade de conhecimento invadir seu cérebro assim que a runa se formou, e em um momento ela descansou. Massageando a cabeça, Yui Zong abriu as caixas do tesouro, começando pelas caixas brancas. As 30 caixas de tesouro brancas foram abertas rapidamente. Dentro havia 4 imitation Tangswords, um par de sapatos de força e um par de luvas poderosas. O resto estava todo vazio. Yui Zong olhou para as 30 caixas de tesouro brancas deixando cair tão poucos equipamentos e pensou por um momento. A sorte é muito importante ao abrir caixas de tesouro brancas. Felizmente encontrei 4 imitation Tangswords, então não é tão ruim. Yui Zong finalmente abriu a caixa do tesouro verde. Uma luz verde brilhou e um par de botas de couro brilhando com uma luz cor de bronze apareceu diante de seus olhos. Item de rank 3, botas de aceleração verdes. Aumenta a agilidade em 10 após equipar. Que tesouro! Os olhos de Yui Zong brilharam de alegria quando ele olhou para as botas verdes de aceleração. Calçar as botas de couro foi como iniciar a habilidade de aceleração de rank 1. Um bom equipamento pode aumentar enormemente a força de uma pessoa. Yui Zong é extremamente claro sobre isso. Depois de colocar esses itens em uma sacola, Yui Zong finalmente abraçou o saboroso Gogo Yu e foi dormir. No segundo dia, Yui Zong despachou o pessoal para continuar limpando Stone Horse Village e fez Shi Yang começar a transportar sobreviventes de Always Bright Village. Veículo após veículo começou a transportar sobreviventes de Always Bright Village para Stone Horse Village. Yui Zong pegou vários subordinados e os levou para perto do rio perto de Stone Horse Village. Ele usou frango após frango para tentar atrair uma cobra mutante do rio. Não há nada? Depois de passar um dia inteiro, Yui Zong correu ao longo da margem de ambos os rios sem pegar uma única cobra mutante. Ele ficou um pouco desapontado. Justamente quando ele estava puxando a corda e se preparando para levar as pessoas para fora, uma enorme cobra mutante do rio surgiu das águas tranquilas. Sua boca foi aberta em direção ao frango de Yui Zong. Yui Zong ficou muito feliz. Ele puxou a corda e trouxe a galinha de volta para a margem. A cobra do rio mutante também saiu correndo da água para perseguir sua presa. Ele perseguiu a galinha contorcendo seu corpo enorme para frente e para trás. Yui Zong olhou para Gogo e Yui Luen quando a cobra nadou na costa a 100 metros e disse: "Vá ao trabalho." Gogo e Yui Luen imediatamente começaram a lançar suas 2 habilidades. Eles entraram em um estado de entoação de feitiços, um usando magia de gelo e o outro usando magia de fogo. Yui Zong pegou um rifle tipo 81 e começou a atirar na enorme cobra mutante do rio. Bala após bala foi imediatamente lançada da pele da cobra, mas a enorme força da bala ainda doeu na cobra do rio mutante. O ataque enfureceu a cobra do rio mutante. É o dono dessas águas, e agora estava recebendo provocações. Naturalmente, ele correu em direção a Yui Zong com uma raiva enorme. Yui Zong disparou seu rifle tipo 81 contra a cobra do rio mutante e continuamente atraiu para longe da posição de Gogo e Yui Luen. A velocidade da cobra do rio mutante foi enormemente rápida e rapidamente alcançou Yui Zong. Neste momento, os feitiços mágicos de Gogo e Yui Luen foram formados. Uma bola de fogo e um cone de gelo dispararam, explodindo fortemente no corpo da cobra do rio mutante. O poder da magia é extremamente enorme. Mesmo sendo 2 habilidades de nível 1, elas criaram um buraco preto e sangrento do tamanho de um punho, e um buraco sangrento do tamanho de um punho cheio de pedaços de gelo no corpo da cobra. A cobra do rio mutante emitiu um enorme lamento. Virou a cabeça para Gogo e Yui Luen. Seus olhos se encheram de raiva e ele se virou para os dois. Naquela época, Yui Zong ativou a habilidade Shadow Step. Sua velocidade aumentou de repente. Ele correu diante da cobra do rio mutante e usou ferrão para disparar 3 tiros nela. 3 balas atingiram o corpo da cobra, abrindo outros 3 buracos do tamanho de um punho. Depois de comer a dor, ele se virou para a água para nadar. A velocidade de Yui Zong aumentou e ele apareceu diante da cobra do rio mutante em alguns flashes. Imediatamente abriu a boca enorme para morder Yui Zong. Yui Zong mudou ligeiramente e iniciou a habilidade Devil Flame. Um fogo mágico vermelho escarlate condensou-se em sua mão. Ele cortou o flanco da enorme cobra com a mão direita. Ele criou uma cicatriz enorme naquele lado da cobra, queimando totalmente tudo que tocava. Yui Zong correu ao lado da cobra do rio mutante, abrindo completamente aquele lado do corpo. Uma enorme quantidade de sangue fluiu da ferida. Recebendo danos tão pesados, a cobra do rio mutante lutou dolorosamente, caindo paralisada no chão. Um grande orbe de experiência afundou no corpo de Yui Zong. Parabéns, você subiu para 26. Você obteve 2 pontos de estatísticas. Um ruído agradável ao ouvido apareceu imediatamente no mar de conhecimento de Yui Zong. Capítulo 116 Águia de Penas Verdes. Fortaleça um ponto de agilidade, um ponto de resistência. Yui Zong rapidamente fez uma escolha e pegou o livro de habilidades e as moedas vitais deixadas por aquela cobra mutante.
Habilidade de grau 3, técnica domadora. Esta é uma habilidade ativa de cavaleiro. Cavaleiros não recebem restrições de quantidade de habilidades para esta habilidade e podem aprender esta habilidade. Ao atacar e derrotar uma criatura inteligente usando apenas a força e nenhuma arma, ativar essa habilidade terá uma certa probabilidade de subjugar o alvo. Lançar a habilidade usa 10 pontos de resistência e 10 pontos de força espiritual. Yue Zong concentrou-se e aprendeu diretamente a habilidade de rank 3. Terminado com tudo, Yue Zong abriu o corpo da cobra do rio mutante e começou a procurar por dentro. Cuidadoso. Irmão mais velho, mestre. Yue Zong ouviu os gritos ansiosos de Guogu e Yue Lu é assim que encontrou a conta vermelha. O coração de Yue Zong estremeceu de medo. Um sentimento extremamente perigoso borbulhou em seu coração. Ele ativou a habilidade corporal combinada. Ossos brancos se transformaram em raios de luz penetrando em seu corpo, formando uma sólida armadura de osso. No céu, um enorme pássaro de 30 metros de envergadura com penas verdes de metal brilhante mergulhou no céu a uma velocidade assustadora aparecendo acima de Yue Zong. São garras cravadas no corpo da cobra do rio mutante. Uma garra perfurou toda a armadura óssea de Yue Zong, a armadura de cobra e o tecido defensivo de nível 3 em seu peito direito. Ele perfurou todo o corpo da cobra do rio mutante. Yue Zong sentiu uma forte dor e cuspiu um bocado de sangue. Águia de penas verdes mutante de nível 46. Uma fera aterrorizante conhecida por sua velocidade. Yue Zong viu a informação e foi instantaneamente erguido no ar pela águia de penas verdes. Grande irmão mestre. Guogu e Yue Lu gritaram quando viram Yue Zong agarrado pela águia de penas verdes, só que eles eram impotentes para resgatá-lo. A águia de penas verdes agarrou Yue Zong e, batendo as asas, rapidamente levantou o voo. Yue Zong sentiu o vento cortante. Ele resistia com grande dificuldade à dor que percorria seu corpo. Ele segurou firmemente o corpo da cobra do rio mutante, sem ousar fazer o menor movimento estranho. Mesmo que ele tivesse subido de nível várias vezes, caso aquela águia de penas verdes o derrubasse, ele ainda morreria devido a uma queda de algumas centenas de metros. A águia de penas verdes voou com Yue Zong e o cadáver mutante da cobra do rio para um ninho localizado nas montanhas, a 400 metros de altura, atrás da vila Cavalo de Pedra. Jogou Yue Zong e a cobra do rio no ninho do pássaro. Havia todos os tipos de ossos de animais mutantes e cadáveres no ninho. Dentro, havia 5 cadáveres de cobras fluviais mutantes que ainda não haviam apodrecido e uma pequena águia de penas verdes que ainda não havia se tornado adulta. Levem 26 jovens águias de penas verdes. Yue Zong deu uma olhada naquela pequena águia e uma informação imediatamente entrou em sua mente. Depois que a águia de penas verdes liberou Yue Zong e a cobra do rio mutante no ninho, ela mais uma vez bateu as asas e voou para longe. A quantidade de comida que esta fera mutante de alto nível precisa comer todos os dias era surpreendente. Por causa disso, a águia adulta ia estocar comida sempre que tinha tempo de se preparar para qualquer possibilidade. Yue Zong e o cadáver da cobra pousaram pesadamente no chão quando foram jogados do céu. Uma explosão de dor intensa passou pelo ferimento da garra. O sangue fluía continuamente e a dor intensa quase o fez desmaiar. Yue Zong rapidamente retirou uma grande flor salvadora de seu anel de armazenamento. Colocou-o na boca e mastigou por um momento, depois cuspiu e esfregou o líquido por toda a enorme ferida. Terminado com tudo, Yue Zong finalmente conseguiu cuidar da pequena conta vermelha que estava coberta de sangue de cobra e engoliu a conta vermelha de sangue. Assim que ele engoliu a pequena pérola vermelho sangue, imediatamente um calor se espalhou por seu corpo, fortalecendo. Você recebeu 7 vitalidade e 1 força. Um aviso soou em seu mar de conhecimento depois que os efeitos passaram. O efeito enfraquece? As sobrancelhas de Yue Zong franziram-se ligeiramente enquanto ele pensava. Neste momento, a águia de penas verdes que ainda não tinha todas as penas se aproximou. Deu uma olhada em Yue Zong dentro do cadáver mutante da cobra do rio. Seus olhos brilharam com uma luz feroz e ele usou o bico que poderia perfurar o aço para bicar Yue Zong. Desgraçado! Uma luz fria brilhou nos olhos de Yue Zong. Sua figura tremeluziu, evitando o golpe mortal da jovem águia de penas verdes. A jovem águia de penas verdes perfurou facilmente a pele à prova de balas da cobra do rio mutante. Yue Zong olhou para a pena verde e seu coração engasgou. Ele atacou diretamente a jovem águia. A jovem águia de penas verdes tinha uma envergadura de quase 5 metros. Em alguns movimentos rápidos, Yue Zong pulou nas costas da jovem águia. O lado direito da armadura dos ossos brancos rapidamente manteve a águia no lugar. Então ele pegou o punho esquerdo e bateu no crânio da jovem águia de penas verdes. A força que excedeu em muito a de uma pessoa normal explodiu para baixo, e a águia ficou tonta. Começou a lutar freneticamente com uma de suas asas imaturas. Yue Zong imediatamente começou a sentir um tremor violento assim que a águia começou a lutar. A ferida, que ainda não estava completamente curada, abriu-se e jorrou sangue. Droga, é melhor não matá-lo. Yue Zong montou nas costas da águia e usou toda a sua força para atacar o crânio do pássaro. Ao mesmo tempo, seu coração se encheu de traços de intenção assassina porque a dor no peito direito era intensa. Cada golpe atingiu a águia. Se ele não conseguisse capturar esta jovem águia, então seria melhor usar o ferrão e abrir um buraco em seu cérebro. Assim como Yue Zong se preparou para tirar o ferrão, seu punho bateu mais uma vez no crânio da águia. Finalmente foi derrubado sem sentido, caindo impotentemente no chão. Yue Zong finalmente relaxou, olhando para a jovem águia caída no chão. Ele pulou de seu corpo e lançou a habilidade domesticada em direção à águia insensata. Uma luz verde saiu entre as sobrancelhas de Yue Zong e pousou na cabeça da jovem águia, condensando-se em uma runa verde. Assim que a runa verde apareceu, a águia originalmente nocauteada imediatamente se levantou e, ao mesmo tempo, abriu os olhos e olhou atentamente para Yue Zong. Derrotado, Yue Zong olhou para o jovem pássaro que se levantava com dificuldade. Seu coração se apertou. Sua mão esvoaçou e um ferrão apareceu em sua mão direita. Capítulo 117. Domando Greni.
Aquele selo verde brilhou entre as sobrancelhas daquela jovem águia de penas verdes. O olhar aterrorizante daquela jovem águia de penas verdes em direção a Yuizong tornou-se gentil. Por fim, aquela runa verde entrou na mente da jovem águia de penas verdes e desapareceu. O olho daquela jovem águia revelou total lealdade a Yuizong. Depois que a runa verde entrou na mente da jovem águia, Yuizong emitiu uma ordem para aquela jovem águia. Afaste-se. A técnica do Tamer poderia domar criaturas vivas e essas criaturas dariam maior importância a quem usasse essa técnica. Recebendo o comando de Yuizong, aquela jovem águia deu um passo para o lado. Yuizong deu um suspiro de alívio. Só agora ele relaxou. Ele podia sentir a dor ardente no peito direito. Mesmo que a planta salva-vidas estivesse suprimindo isso, de vez em quando o sangue ainda fluía. Agora mesmo, a luta com aquela jovem águia fez com que seu ferimento piorasse ainda mais. Yuizong mais uma vez cerrou os dentes e tirou alguns analgésicos de dentro do seu anel de armazenamento e os engoliu. Ele pegou algumas plantas salvadoras e cuspiu seu suco na ferida. Feito tudo isso, Yuizong virou a cabeça em direção aos cadáveres das 5 cobras mutantes. Resistindo à náusea, de dentro dos cadáveres das 5 cobras mutantes, ele tirou 5 pequenas contas vermelhas de essência de sangue. Yuizong tirou uma garrafa de água mineral de seu anel de armazenamento e lavou aquelas 5 essências sanguíneas, limpou e depois engoliu todas elas. Logo depois que essas 5 essências sanguíneas entraram em seu estômago, elas se transformaram em um fluxo crescente de energia e se fundiram com o corpo de Yuizong, fortalecendo o corpo. Você obteve 18 pontos de vitalidade, 3 pontos de força. Assim que o calor desapareceu, uma doce mensagem chegou ao mar de conhecimento de Yuizong. Esse aviso tinha acabado de desaparecer, e Yuizong sentiu a ferida no peito direito coçando e formigando. Seu ferimento, sob a ajuda da planta salva-vidas e de sua própria grande vitalidade, começou a curar rapidamente. Yuizong selecionou uma área limpa para se sentar e começou a ofegar enquanto ponderava o próximo curso de ação. Este lugar não é bom para ficar. Devo partir imediatamente caso contrário. Se aquela águia de penas verdes retornar, sem dúvida morrerei. Yuizong descansou um momento e olhou para aquela ainda calma e parada ao seu lado, a jovem águia de penas verdes. De hoje em diante, você será chamado de Greenie. Como a jovem águia verde é de cor verde, Yuizong decidiu casualmente chamá-la de Greenie. Ele não tinha muitas ideias para um nome. A jovem águia verde olhou inexpressivamente para Yuizong sem demonstrar qualquer oposição especial. Ele descansou um momento e White Bones se separou de seu corpo. White Bones olhou para o ninho cheio de ossos de animais. Uma ponta de osso afiada atingiu um dos cadáveres de feras mutantes e ativou a habilidade de exploração óssea. Os ossos das feras mutantes no ninho foram completamente absorvidos pelo corpo de osso branco. Depois de absorver vários ossos dentro do ninho, o corpo de White Bone imediatamente condensou-se pedaço por pedaço em uma armadura óssea sólida incomparável. Ao mesmo tempo, havia uma camada de brilho de metal preto fosco como aço. Seu esqueleto especial de esqueleto, ossos brancos, grau de força 20. O modelo da armadura óssea no mar de conhecimento de Yuizong fez esse tipo de anúncio. Absorvendo os ossos de besta mutantes, White Bones caminhou até o lado de Yuizong. Pegou a mão e pressionou a ferida de Yuizong. White Bones ativou a habilidade de controle ósseo. Forçou e combinou com o osso rachado na ferida de Yuizong. Yuizong comeu uma maçã vital, descansou um momento e depois foi até os 6 cadáveres mutantes de cobras do rio. Ele ativou a chama do diabo e colocou todas as suas peles em seu anel de armazenamento. A pele mutante da cobra do rio é o melhor material à prova de balas. Yuizong testou isso no passado. Ele usou cartuchos abaixo de 12,7 milímetros, bem como todos os tipos de armas, e todas foram incapazes de perfurar a pele a um alcance de 20 metros. Apenas a metralhadora pesada de 12,7 milímetros poderia atravessá-lo. A pele mutante da cobra do rio não perdeu para suas roupas defensivas de nível 3 depois de ser transformada em armadura. Só que não tinha estatísticas adicionais de roupas defensivas de nível 3. Essas 6 peles de cobras do rio mutantes foram uma pequena fortuna para Yuizong. Ele poderia atualizar a habilidade defensiva de seu subordinado em vários níveis depois que ela fosse transformada em armadura. Yuizong procurou pelo ninho, mas não encontrou nenhum tesouro adicional. Ele finalmente disse à jovem águia verde domesticada por ele: "Vamos, Greenie." Yuizong virou-se para White Bones e ordenou: "Faça uma ponte que me permita descer." Uma chama espiritual brilhou nos olhos de White Bones. Ele estendeu a mão e ponta de osso após ponta de osso saiu de seu braço direito. Os espinhos abriram caminho até a montanha abaixo. Tira após tira de espinho de osso disparou do corpo de White Bone para a montanha e formou uma escada de osso. Yuizong pulou do ninho e desceu movendo-se ao longo da escada de espinhos de osso. A águia verde domesticada por Yuizong também era extremamente inteligente. Ele pulou ao longo da ponte óssea feita por White Bones. Yuizong e Small Green desceram a escada. Uma das pontas ósseas retraiu-se para dentro do corpo de ossos brancos e mais uma vez disparou para a parede do penhasco. Eles avançaram assim. Yuizong e Small Green conseguiram descer o ninho de pássaros de 100 metros de altura em pouco tempo. Depois entraram rapidamente na densa floresta que corria para longe. Shi Yang. Yuizong foi sequestrado por uma enorme águia. Vai encontrá-lo rapidamente. Luen disse ansiosamente. Ela correu para Stone Horse Village e encontrou Shi Yang no comando. Gogo Yu também seguiu Luen. Seus grandes e lindos olhos tinham ansiedade estampada neles. As sobrancelhas de Shi Yang franziram. Ele disse a Lue: "Explique o que aconteceu." Luen contou toda a história de Yuizong sendo levado pela águia para Shi Yang. Ela implorou a Shi Yang: "Shi Yang, leve rapidamente as pessoas para resgatar Yuizong. Eu estou te implorando." Shi Yang, que assumiu o cargo e lutou continuamente em batalhas, é aceito como segundo evoluído sob Yuizong. Shi Yang ficou em silêncio por um momento, depois disse lentamente: Não posso sair deste lugar." Os olhos de Lue brilharam de descrença. Irritada e preocupada, ela disse: "Por quê? Você não é o seguidor mais fiel de Yuizong?"
Por que você não vai resgatá-lo? Shi Yang disse friamente, Yu Zong me entregou este lugar para que eu pudesse manter a paz e a ordem. Se eu partisse neste momento, a paz e a estabilidade poderiam transformar-se em caos. Yu Zong não gostaria que eu levasse pessoas para procurá-lo. Além disso, não temos ideia de onde ele está. Onde você quer que eu vá para encontrá-lo? Capítulo 118. Pequena Vila. O temperamento de Shi Yang era calmo e estável. Yu Zong, sendo arrebatado pela águia verde, o deixou ansioso, mas ele ainda conseguia analisar a situação com calma. Ele faria qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Luen correu para fora preocupado. Você não vai encontrá-lo. Eu irei sozinho. Luen é jovem e seu temperamento é um tanto impulsivo. Yu Zong é quem ela reconhece e vai trazer pessoas para encontrar seu homem. As sobrancelhas de Shi Yang franziram. Ele ordenou em voz profunda, Zanzen e Lei Yi parem-na. Os dois seguranças ao lado de Shi Yang avançaram para bloquear o caminho de Luen. Luen ficou olhando e repreendeu os dois seguranças. Saiam do caminho. Luen era equivalente a meia amante do grupo de Yu Zong. Ninguém ousava ser descortês com ela onde quer que ela fosse. Além de Yu Zong e Shi Yang, poucas pessoas ousariam desafiar seus desejos. Lei Yi não sabia se ria ou chorava e disse a Luen, Senhorita Lu, tenha simpatia por nós. Estamos apenas cumprindo ordens. Shi Yang é o supervisor direto de Lei Yi e Zanzen. Os dois devem obedecer aos comandos de Shi Yang. A única outra pessoa que pode dar ordens diretas é Yu Zong. Ninguém mais tem autoridade de comando direto sobre eles. Luen se virou e olhou para Shi Yang. Ela gritou com um rosto cheio de fúria, Shi Yang, o que você está fazendo? Shi Yang comandou, Luen, minha missão é proteger Stone Horse Village, manter operações tranquilas e fornecer segurança para você e Gogu Yu. Você não tem forças para se proteger. Você só morreria em vão se fosse sozinho procurar Yu Zong. Lei Yi e Zanzen, levem Luen e Gogu Yu de volta para casa para descansar. Não permita que eles escapem facilmente sem o comando de Yu Zong ou de mim mesmo. Lei Yi disse respeitosamente a Luen e Gogu Yu, por favor, jovens senhoritas. Gogu Yu puxou as roupas de Luen e aconselhou suavemente, irmã, vamos. Shi Yang é bem intencionado. Não queremos tornar as coisas mais difíceis para eles. Luen irritou-se com Shi Yang e finalmente seguiu Lei Yi e Zanzen. Luen entendeu tudo que Shi Yang disse, mas ainda estava um pouco zangada. Shi Yang enviou pessoas para ligar para Liu Yan depois que Luen saiu. Shi Yang, por que você me procurou? Liu Yan perguntou com um pouco de cautela. Embora Shi Yang tenha a mesma posição que outras pessoas, ele ainda é o segundo homem sob Yu Zong. Shi Yang poderia exercer a autoridade de Yu Zong sempre que ele não estivesse por perto. Shi Yang disse, leve seus homens para o oeste e procure o capitão Yu Zong. Leve um IFV com você. Se você encontrar alguma notícia sobre o capitão Yu Zong, ou se houver algo que você não consiga lidar, envie alguém para me informar. O IFV é a arma mais poderosa sob o controle de Yu Zong. O canhão redondo ZPT-90 de 25mm é a arma mais poderosa de Stone Horse Village. A armadura de cobra do rio mutante à prova de balas e facas poderia ser destruída pelo canhão ZPT-90. Liu Yan acenou com a cabeça e saiu. Shi Yang esfregou as têmporas observando Liu Yan sair. Ele pensou ansiosamente, Yu Zong, espero que você esteja são e salvo. Shi Yang também queria procurar pessoalmente por Yu Zong, mas ele era inseparável das operações na Stone Horse Village. Este foi o momento crucial para os sobreviventes da Always Bright Village entrarem na Stone Horse Village. Não poderia haver desordem. Shi Yang, assumindo o controle, permitiu que Yu Zong fosse aliviado de várias responsabilidades pesadas. Ele poderia levar pessoas para resolver o problema da cobra mutante dos dois rios fora da Vila Cavalo de Pedra. Yu Zong, White Bones e Small Green avançaram rapidamente pela densa floresta depois de deixar o ninho do pássaro. A águia de penas verdes é diferente das aves comuns. Como Small Green é um pássaro jovem, ele não pode voar, mas usa as duas pernas para caminhar pelo chão como um pinguim. Yu Zong caminhou pela densa floresta. Dado que o suco da flor que salva vidas não poderia curar completamente a ferida, se ele fosse uma pessoa comum recebendo esse tipo de ferimento, não seria capaz de andar. Foi tão doloroso quanto ser atingido por várias balas. A vitalidade de Yu Zong excedeu em muito a de uma pessoa normal. Com o fortalecimento de seu corpo e o suco de flor que salva vidas, seu ferimento foi controlado sem piorar. Mas ele sentia fortes dores no peito a cada passo. Ele também podia sentir vestígios de sangue na garganta toda vez que respirava. Yu Zong caminhou e pensou amargamente. Verdadeiramente azar. Finalmente entendi a história da Princesa Sereia. Nota: esta é uma história muito parecida com a Pequena Sereia da Disney. A analogia é apenas que a Princesa Sereia tem azar na história, mas as coisas acabam bem no final, apenas diferente do esperado. De repente houve um tiro na floresta. O coração de Yu Zong se encheu de felicidade e ele rapidamente foi nessa direção. Tem gente. Yu Zong não estava nem um pouco familiarizado com aquela área da floresta. Foi muito difícil navegar sem alguém familiar na área o liderando. Mas quando Yu Zong chegou ao local do tiro, ele viu apenas 5 cadáveres humanos. 6 macacos mutantes rastejavam por todo o corpo, empanturrando-se de carne. Yu Zong viu os 6 macacos roendo os cadáveres e seus olhos brilharam com intenção assassina. Ele ordenou a White Bones, matar. Mate eles. White Bones disparou para frente como uma flecha, avançando em direção ao grupo de macacos. Os olhos dos 6 macacos brilharam com uma luz forte depois de ver ossos brancos, e eles correram em direção a ele. White Bones dispensou seu machado e abriu o corpo de um macaco, cortando a cintura. Os 5 macacos restantes aproveitaram a oportunidade para atacar o flanco dos ossos brancos. Eles usaram suas garras afiadas para atacar White Bones, mas não conseguiram fazer nenhum arranhão. Durante o tempo em que os macacos atacaram em White Bones, seu corpo começou a disparar espinhos após ossos que perfuraram os 5 macacos. Os 5 macacos tinham extrema vitalidade. Eles ainda não morreram, apesar de terem sido perfurados por White Bones.
Na verdade, eles lutaram por suas vidas nas pontas dos ossos brancos. Grieni ficou ao lado de Yuizong observando a situação. Então bateu as asas e correu para os 5 macacos. Grieni bicou como um raio as cabeças dos macacos mutantes. Seus crânios foram perfurados um por um, e então rapidamente começaram a festejar. Os 6 macacos deixaram cair uma caixa de tesouro branca e algumas dúzias de moedas vitais. Além disso, não houve outras quedas. A caixa do tesouro branca acabou vazia. Yuizong balançou a cabeça e olhou em volta com cuidado por um momento. Ele encontrou um pequeno rastro de sangue e caminhou naquela direção. White Bones e Grieni seguiram de perto. Seguindo a trilha de sangue, Yuizong e seus companheiros encontraram uma pequena vila aninhada nas montanhas. Pare! Quem é você? Yuizong e os outros tinham acabado de se aproximar de uma pequena aldeia. 2 sobreviventes, um segurando uma besta caseira e o outro segurando uma faca grande, apareceram diante de Yuizong. Capítulo 119. Antiga aldeia familiar. Yuizong olhou para o aldeão segurando a faca grande e o aldeão segurando a besta feita em casa e disse em voz profunda: vim pedir informações. Traga o líder da sua aldeia. Todo mundo é extremamente cauteloso no Zeage. Yuizong também sabia que sua presença deixaria as pessoas protegidas. O aldeão que segurava a besta caseira olhou para Small Green parado ao lado de Yuizong. Ele hesitantemente disse: você não é bem-vindo aqui, por favor, saia. Se não fosse por Small Green ao lado de Yuizong, aquele aldeão poderia não ser tão legal. Ele simplesmente diria a Yuizong para sumir. O outro aldeão segurando a grande faca avaliou com curiosidade Yuizong. Sua visão caiu sobre Small Green e ele não conseguia desviar o olhar. Ele nunca tinha visto uma pessoa capaz de domar um monstro de força tão incomparável. Yuizong olhou para os 2 sobreviventes com as sobrancelhas franzidas. Ele não queria discutir com os aldeões. Ele ordenou a White Bones: agarre-os. As chamas espirituais acenderam nos olhos dos ossos brancos e ele galopou até os 2 aldeões. Vendo White Bones correndo, o aldeão segurando a besta ficou surpreso. Ele se virou e puxou o gatilho em White Bones, e o raio disparou em direção a White Bones como um raio. White Bones olhou para o raio que chegava e ele o parou facilmente com o machado, fazendo o ferrolho voar. Que severo! Vendo White Bones derrubar a flecha voadora, os olhos do aldeão segurando a besta brilharam de medo. Ele jogou de lado a besta e tirou um facão das costas. White Bones rapidamente correu para os 2 sobreviventes. Ele apareceu diante do sobrevivente da besta como uma sombra demoníaca. Uma faca cortou o pescoço do sobrevivente, nocauteando. O aldeão segurando a grande faca cortou White Bones. White Bones dispensou seu machado, batendo na faca do aldeão. A faca foi facilmente lançada voando. Então um punho atingiu a lateral do aldeão, fazendo-se enrolar em uma bola no chão. Os sons alarmaram os sobreviventes dentro da aldeia. Rapidamente, mais de 20 aldeões do sexo masculino, segurando facas, revólveres, porretes e outras armas, saíram correndo da aldeia e enfrentaram Yuizong de longe. Sob a vigilância dos mais de 20 sobreviventes do sexo masculino, Yuizong trouxe Small Green para a aldeia. Com uma atitude imponente e avassaladora, olhou para os sobreviventes e disse: quem é o líder desta aldeia? Faça-o sair e me ver. Os mais de 20 homens ficaram intimidados pela poderosa presença de Yuizong. Inesperadamente, nenhuma única pessoa ousou falar. Havia um homem com vários cabelos brancos na cabeça e uma grande verruga na bochecha direita. Ele era um velhinho, separou a multidão e caminhou diretamente para Yuizong. Ele disse um pouco respeitosamente: eu sou o chefe da vila, Shening. Eu sou a pessoa que cuida dos assuntos da aldeia. Posso perguntar quem é você? Por que você veio para a nossa aldeia? Shening já viu Small Green parado ao lado de Yuizong enquanto ele saía da multidão. Ele sabia que a pessoa diante dele não era alguém que esta pequena aldeia pudesse provocar. Yuizong olhou para Shening e perguntou diretamente: vim pedir informações. O que é este lugar? Eu quero ir para Stone Horse Village e Always Bright Village. Como faço para chegar a esses lugares? Contanto que você envie uma pessoa para me guiar até a Vila Cavalo de Pedra, este saco de arroz será a recompensa dessa pessoa. Yuizong tirou uma sacola da mochila e abriu revelando o arroz dentro. Ele então jogou no chão. O maior tesouro para as pessoas comuns na Era Z não é ouro ou diamantes, mas sim comida que pode encher o estômago. Vendo o saco de arroz branco no chão, todos os olhos dos aldeões ficaram verdes. Eles quase não conseguiam sobreviver devido ao problema alimentar e não ousavam enfrentar a caça mortal nas montanhas. Eu sei como ir para Stone Horse Village. Eu guiarei você. Eu sei. Deixe-me guiá-lo. Os aldeões imediatamente começaram a competir entre si ao verem o saco de arroz. A sacola continha aproximadamente 10 kg de arroz. Se consumido frugalmente e usado como mingau, aquele saco de arroz poderia permitir que uma pequena família vivesse por um mês. Vendo os aldeões brigando um por um, o rosto de Shening se contraiu e ele gritou: dê-me um pouco de silêncio. Shening tinha o respeito dos aldeões. Todos os aldeões se acalmaram temporariamente, mas todos ainda olhavam fervorosamente para Shening. Todos queriam obter o trabalho de guiar Yuizong. Shening olhou para Yuizong e convidou: está ficando tarde. Irmão Yuizong, seria melhor descansar um pouco em nossa aldeia. Amanhã farei com que as pessoas o guiem. Isso é incômodo. Yuizong não foi educado. Ele trouxe diretamente White Bones e Small Green para a aldeia. Esta vila certamente não era grande e não era tão animada quanto Always Bright Village. Havia apenas 40 famílias e a grande maioria eram velhas casas de tijolos. Depois de soar o alarme, a mulher e as crianças da aldeia finalmente saíram de suas casas. Eles olharam curiosamente para Yuizong e os companheiros ao seu lado. Depois que White Bones adquiriu a habilidade Feiying, se ele não atirasse pontas de ossos, as pessoas comuns simplesmente pensariam que ele se assemelhava a um humano estranho e silencioso. No entanto, o Small Green atraiu muita atenção de homens e mulheres. Mesmo que fosse apenas uma jovem águia verde, já revelava uma atitude feroz. Nenhuma das pessoas ousou se aproximar levemente.
Yuzong olhou em volta. Ele descobriu que as mulheres e crianças não mostravam nenhum sinal de maus tratos e não pôde deixar de ter uma opinião muito mais favorável em relação a Shen Ning. Deve-se saber que grande parte da escuridão escondida no coração da humanidade explodiu após o Zeage. Shen Ning é gentil com as mulheres e crianças, o que é uma raridade na Zeage. Shen Ning é o chefe da aldeia e o lugar onde morava não era ruim. Era um pátio espaçoso com 5 pequenos edifícios. Havia uma tigela grande de mingau, um prato de amendoim frito e 4 batatas doces colocadas sobre uma mesa do prédio. Sobre a mesa do pátio havia também uma tigela grande de mingau, mas a consistência não era tão espessa quanto a da casa. Os 2 filhos de Yuzong e Shen Ning, Shen Seng e Shen Wang, estavam sentados à grande mesa da casa. 8 mulheres jovens e idosas estavam sentadas ao redor da grande mesa no pátio. Shen Ning disse a Yuzong: só temos esta comida aqui. Sou um péssimo anfitrião, por favor, me perdoe. Coma como quiser, não seja educado. Yuzong olhou para os pratos na mesa. Ele pegou 2 latas de carne da mochila e as abriu. Ele os colocou sobre a mesa e riu. Venha, coma como quiser. Shen Seng e Shen Wang viram as 2 latas de carne e seus olhos estavam um pouco verdes. Eles não comiam carne há várias semanas. Eles não conseguiram lidar com a visão. Eles estenderam os pauzinhos e estavam prontos para arriscar suas vidas enchendo a boca. Capítulo 120, Sonda. Shen Ning olhou para seus 2 filhos devorando a comida. Suas sobrancelhas franziram. 2 bastardos comam mais devagar. Os olhares das mulheres que cercavam a grande mesa do pátio pousaram sobre as 2 latas de carne. Coisas para repor os nutrientes foram totalmente dadas aos homens para lutar e caçar. Eles só podiam comer um pouco de mingau e viver uma existência miserável. Eles já não comiam carne há muito tempo. Mas as mulheres e crianças da família Shen sabiam que algumas famílias da aldeia nem sequer têm mingau para comer. Eles começaram a comer grama e casca de árvore. Algumas até pedem às noras que durmam com homens para comer alguma coisa. As mulheres da família Shen não tiveram muitas reclamações por causa disso. Poder comer mingau de milho no Zeage não é ruim. As terras da aldeia da família Shen são pobres e estéreis. Várias famílias são caçadoras. A principal renda é a caça furtiva de animais selvagens nas montanhas e sua posterior venda privada. Cada família não tem muito armazenamento de alimentos. 1/3 das pessoas se transformaram em zumbis depois que o mundo mudou. Mas os aldeões se reuniram sob o comando de Shen Ning. Eles eliminaram completamente os aldeões mutantes e os enterraram. Yuzong comeu vários bocados de mingau de milho e amendoim frito para mostrar sua gratidão, e então largou os pauzinhos. Ele tinha uma grande quantidade de todos os tipos de comida em seu anel de armazenamento. Ele estava completamente desinteressado em encher o estômago com mingau de milho. Shen Ning viu Yuzong parar de comer depois de comer vários pedaços de carne. Ele também largou seus pauzinhos e disse lentamente para Yuzong: irmãozinho Yuzong, para ir da nossa aldeia até a Vila Cavalo de Pedra, é preciso passar pela Vila da Família Zan e pela Ravina Mudfish. A Vila da Família Zan não é como a nossa vila. Existem demônios devoradores de homens por toda parte. Não é um bom lugar para atravessar. Yuzong minimizou a situação, sem problemas. Seu pessoal só precisa orientar. Eu cuidarei dos demônios devoradores de homens na Vila da Família Zan. O número de zumbis que morreram nas mãos de Yuzong é de quase 1000. Além disso, Yuzong já decidiu confiar apenas em sua própria força para abrir caminho para o mundo. Ele ocupa uma posição de prestígio que tem em suas mãos a vida de centenas de pessoas, e suas palavras carregam uma confiança formidável. Shen Ning olhou para Yuzong e não pôde deixar de acreditar em suas palavras. Shen Ning hesitou por um momento. Ele perguntou com um pouco de expectativa: irmãozinho Yuzong, por que você está com tanta pressa para voltar para Stone Horse Village? Yuzong disse intencionalmente ou não: estabeleci uma base de sobreviventes em Stone Horse Village. Tenho centenas de pessoas lá. Naturalmente não posso ficar longe por muito tempo. Havia mais de 20 homens capazes aqui na vila da família Shen. Se ele pudesse absorvê-los, então o poder de Yuzong poderia aumentar muito. Mas se você não tiver músculos, outras pessoas não confiarão em você. Ao ouvir as palavras de Yuzong, Shen Ning olhou para Yuzong e sua visão mudou. Então Yuzong é o chefe de uma base. Verdadeiramente um jovem herói. Incrível. Verdadeiramente incrível. Yuzong disse claramente: oh, você está me lisonjeando. A partir de então, Shen Ning começou a fazer rodeios sobre a situação e as políticas da base de sobreviventes da Stone Horse Village. Yuzong começou a explicar a situação e as políticas em Stone Horse Village, uma por uma. Shen Ning pensou por um momento e fez uma pergunta investigativa. Irmão Yuzong, se eu trouxesse todos os meus aldeões em busca de refúgio, como você me trataria? A quantidade de comida já era extremamente pequena na vila da família Shen. Shen Ning só podia comer mingau de milho como chefe da aldeia. Nem pense nos outros. A aldeia da família Shen fica perto da montanha, mas essa montanha tem muitos animais mutantes. Pessoas comuns sem poder de fogo são extremamente fracas diante dessas feras mutantes. Hoje eles organizaram um grupo de 12 homens para enfrentar a montanha, mas infelizmente encontraram macacos mutantes. 5 dos 12 morreram e 2 ficaram gravemente feridos, paralisando a pequena população desta aldeia. Os perigos dessas feras mutantes para os caçadores são muito claros. Eles encontraram essas feras mutantes terrivelmente poderosas quando caçavam uma vez no passado. Se não fosse por não ter outra escolha, os aldeões da família Shen não pensariam em caçar nas montanhas. Seria um problema para o abastecimento de alimentos da vila da família Shen durar mais uma semana. O suprimento de comida de Shen Ning poderia durar mais 2 semanas para sua família se eles comessem ainda menos de maneira conservadora. Shen Ning já não tinha opções e pensou em confiar em Yuzong. Eles estão encurralados na realidade. Os aldeões não olhariam para a comida que Yuzong tinha com olhos verdes se a aldeia tivesse comida, e não brigariam entre si para serem o guia de Yuzong. Yuzong disse devidamente: se você puder trazer toda a aldeia para o meu grupo e organizar uma pequena unidade de combate, farei com que você e seus 2 filhos sejam membros preliminares da equipe. Se você alcançar
méritos em batalha, poderá ser promovido a membro oficial da equipe. Suas esposas e filhos podem desfrutar de benefícios externos. Posso garantir que nenhum dos aldeões morrerá de fome. Se quiserem realizar qualquer tipo de tratamento, então seu desempenho precisará ser avaliado. O fato de Yuizong não ser muito fervoroso e não ter prometido a Shen-Ning uma posição extremamente alta deixou Shen-Ning ainda mais relaxado. Shen-Ning ficaria desconfiado se Yuizong lhe prometesse uma posição extremamente elevada. Um jovem correu para o pátio neste momento. Ele disse a Shen-Ning com uma expressão de tristeza: Tio, rápido, venha ver. Tio Chetou não consegue se levantar. Você tem remédio? Shen-Ning não é apenas o prefeito. Ele também sabe um pouco sobre medicina antiga, então também é o médico da aldeia. Shen-Ning pediu desculpas a Yuizong ao ver o jovem entrar correndo. Desculpe, preciso dar uma olhada. Eu vou com você. Yuizong seguiu Shen-Ning. Dentro de uma tosca casa de tijolos, um homem de meia idade estava deitado na cama. Ele estava lutando com uma dor sem fim. Em seu estômago havia um longo corte e o sangue fluía continuamente da enorme ferida. Uma jovem bonita sussurrava em voz baixa e usava uma toalha para enxugar o suor do homem. Uma linda jovem de 14 ou 15 anos ficou de lado, perdida, olhando para o pai na cama. O homem na cama usou seus ombros largos e mãos poderosas para ser o melhor caçador da aldeia. Ele usou as mãos e os ombros para proteger sua esposa e filha. Ele deixou que eles estivessem em situação muito melhor do que os outros na aldeia. Se o homem na cama morresse, sua esposa e filha realmente não sabiam como poderiam continuar vivendo na cruel Era Z. A linda jovem olhou para Yuizong e Shen-Ning entrando na sala. Ela se ajoelhou diante de Shen-Ning, implorando com lágrimas enormes nos olhos: Tio, eu te imploro. Estou implorando para que você salve Chetou. Eu estou te implorando. Eu farei qualquer coisa se você salvá-lo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like. Com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.